Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Eu Deus. queria agradecer primeiramente pela oportunidade de estar aqui, né? Boa tarde a todos, não sei que horas que eles... 19 horas. 19, boa noite a todos. Conta um pouquinho sobre essa trajetória, Aline. Você veio de São Paulo, como é que começou essa ideia de ser atriz? Eu vim lá do interior de São Paulo, né? De Guaratinguetá. E desde pequena, aquela coisa de ser modelo, atriz. E com 16 anos, eu estava no clube da minha cidade e tinha uma agência de modelos lá. E aí eles me chamaram para participar do desfile que eles iam fazer e queria que eu fechasse o desfile. Então foi aí que tudo começou. E, e aí eu ia para São José, mas era uma cidade, fica 1 hora de Guaratinguetá. Então meus pais trabalhavam, né? Então não tinha como ficar me levando. Então aquilo lá foi esfriando. E aí foi quando eu passei em arquitetura, né, em Taubaté. Fiz faculdade lá, perto da minha cidade. Então me Mas afastei você, um pouco, mas você não tinha aquela ideia de, eu tô gostando do que eu tô fazendo, será que eu quero ser isso? Mas por que você fez arquitetura? porque eu achava que a arquitetura era uma profissão sólida, que essa outra não é, ainda mais em interior de São Paulo, não tem faculdade de cinema, não tem essas, sabe, não é uma coisa que no interior é visto. Na minha cidade, eu acho que nunca gravou um filme, né, lá. Então, eu acho que era uma coisa, assim, muito... Uma cidade, talvez, assim, conservadora em relação às profissões, sabe? Que as profissões são advogado, engenheiro, arquiteto, dentista, médico. Então, assim, eu acabei nem cogitando Mas essa... tinha alguém da sua família que era do meio artístico? Ou Não, você está sendo a primeira? Foi a tô sendo a primeira? primeira. E aí o que você resolveu fazer depois? Você começou a fazer faculdade de arquitetura e aí como é que foi os desfiles, as fotos, a publicidade ali como modelo? Aí eu comecei a fazer faculdade de arquitetura, me formei. Aí quando eu fui fazer pós-graduação em São José dos Campos, essa mesma agência me chamou, porque aí já era outro booker, me chamou e eu, imagina, eu tô com 24 anos, já tô velha. E eles, não, agora é a hora que começa a ter mais trabalho. Aí eu, é mesmo? Tá bom. Aí Aí eu você voltei, já porque eu tinha terminado o gostava. curso de arquitetura? Já era formada, já Ah, trabalhava. E aí eu comecei a fazer esses bicos, né, uhum. na, Publicidade. em publicidades. Então eu desfilei para a Lovell num cruzeiro, que o Amaury Júnior fez a cobertura, né, Uhum. no programa dele. Flash. Estava com a equipe no navio e fez a cobertura do desfile. Uhum. E, e aí eu comecei. Aí fiz publicidades para a Gafisa, junto com o Vinícius Valverde. Então, assim, eu fui indo na publicidade E trabalhando como e arquiteta. trabalhando como arquiteta. E aí você morava no interior ainda de São Paulo, né? Sim, Em Guaratinguetá, não é isso? Guaratinguetá. É. E como é que, já que você percebia que na tua cidade não tinha esse movimento, né? Você está sempre indo para a capital, né? E como é que foi essa migração de você começar a entender que a sua profissão já estava indo para outro caminho? Na verdade, eu ainda não entendia isso. Eu via como apenas um complemento de renda. Uhum, E aí eu comecei. Aí uma agência de São Paulo foi nessa agência de São José e escolheu algumas pessoas para levar para o mercado em São Paulo. E aí me levaram para lá. Então eu continuando a trabalhar e tinha algum teste, algum trabalho, eu ia para São Paulo, capital. uhum. Até que eu me mudei para a capital, então eu estava trabalhando muito com arquitetura e afastei de novo. Aí você, mas aí por quê? Porque a partir do momento que você estava na capital, você estava ali exatamente no berço né, das agências, porque podia ter continuado, mas por que você se afastou? Porque na minha cabeça não era sólido, era uns trabalhos esporádicos, eu não tinha Aham. aquela coisa
Fazer as não, vou duas coisas ao sair mesmo esse tempo, trabalho. não daria para conciliar? Não, porque daí a arquitetura começou a tomar muito meu tempo. Ah, entendi. Então você... Aí eu abri um escritório. entendi. Começou a investir naquilo que você tinha formação. É, E aí isso virou um hobby somente. é, E aí, digamos assim. em que momento você começou a perceber que aquilo que você fazia, que era hobby, aquilo talvez fosse a sua profissão do futuro? Foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro. Aí eu me mudei em 2018 aqui para o Rio. E com toda mudança de cidade, de estado, acaba sendo um novo recomeço, né? Uhum. Então eu tive que recomeçar, não vim nem para o Rio por causa da profissão de atriz. Você veio como arquiteta? Eu vim como arquiteta, tentar arquitetura. E aí comecei, né, peguei alguns projetos, mas ainda não era. E aí com a crise do país, né, que tem aquele histórico que quando teve a crise, se não me engano foi em 2017, a construção civil foi a primeira a Teve uma ter queda, problema, né? A ser atingida. E aí foi quando eu comecei a questionar a minha profissão, né? Eu acho que então não tem nada sólido. Aí foi quando eu fui, prestei vestibular para fazer direito, passei em direito, aí fiz um concurso público de Polícia Rodoviária Federal e acertei 70% da prova de direito que eu nunca tinha estudado, sabe? Então eu estava assim, acho que meio perdida. Aí quando eu vim para o Rio, que aí me deu essa virada de chave. Eu falei, não tem nada sólido nessa vida. E aí você tinha ali aquela coisa, tipo, agora eu vou repensar a minha vida, né, em termos profissionais. E aí você percebeu que o sólido é uma coisa praticamente que não existe, né? É sólido a partir de quanto dura, né? Então você, tipo assim, olha, uma profissão oscila, qualquer outra profissão pode oscilar, então eu vou arriscar naquilo que eu gosto de fazer? Foi assim que você pensou? Foi exatamente assim. E quando é que foi a virada de chave nesse momento? Final de 2018. 2018. Que eu já estava aqui no Rio, já tinha um ano. Falei, gente, não tem nada sólido. Então, se não tem sólido e eu vou ter que começar com algo, eu vou começar com o que eu amo. Mas você teve alguns trabalhos assim como modelo, como atriz aqui, sendo chamado por algumas agências do Rio de Janeiro nesse período? Não. Quando eu decidi mudar, ainda não. Aquele de São Paulo te chamava de vez em quando. Mas foi um período, porque depois eu parei, eu me afastei de tudo. Totalmente. Mas você, tipo, eu vou ficar trabalhando aqui como arquiteta, mas não vou nem tocar no assunto de trabalhar como modelo, ou trabalhar como atriz. Você colocou totalmente de lado, né? E o que praticamente trouxe assim, para você pensar nisso dentro do Rio de Janeiro, no berço do cinema, ou da televisão, onde você tem vários locais aqui, né, todo dia tendo algum tipo de movimentação nessa área cinematográfica. Isso não despertou alguma coisa em você, no Rio de Janeiro? E aí? Foi exatamente isso. Eu começava a andar no Rio e via a quantidade de gravação, sabe? Aquela coisa grande, sabe? Uma equipe grande, com grandes equipamentos. E aí eu falei, bom, se eu tenho que, né, recomeçar, eu vou recomeçar com aquilo que eu gosto. E aí foi... E qual foi o momento que você começou a investir nisso? Na sua carreira como atriz ou modelo? Então, foi no final de 2018, que aí eu comecei a ver, bom, o que eu preciso, né? Porque eu sempre fiz alguns trabalhos, né, de publicidade, essas coisas, e eu não tinha interesse de tirar DRT. Então, eu deixava passar, não era uma coisa assim que... Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, que como assim, a pessoa fala, né, DRT, mas na DRT quer dizer Delegacia Regional do Trabalho, não tem nada a ver, é que já virou modinha falar DRT. Mas na verdade se chama registro profissional, né? Porque a profissão de ator é uma profissão regulamentada, e para isso precisa de um registro profissional que é emitido pelo Ministério do Trabalho. E a pessoa tem que ter um curso profissionalizante ou ter vários trabalhos, né, que comprove que você já exerceu aquela profissão e que dali em diante você vai ter ali a sua carta registrada como artista, né? Então é comum falar DRT, mas é só uma modinha.
que é o mais fácil, né? Que você já fala, DRT, que quem tá no meio já sabe, né? A gente já sabe disso. Então, eu comecei a juntar esses materiais para tirar esse registro, né? Você começou a entender como funcionava a dinâmica de um set, né? E o que mais te despertou? O trabalho de atriz ou o trabalho dos diretores, o trabalho dos técnicos? E o que te fez levar a crer que aquilo era o que você queria mesmo? Não, o que eu queria mesmo já era ser atriz desde criança, né? Desde de nova. Eu só não assumia por medo. E... Certo preconceito também? Não, medo. Medo por não ser sólido. Sim. Mas essa porta, ela vinha direto para mim. Então eu acredito que muitas vezes, assim, Deus coloca a porta na frente, mas quem tem que girar a maçaneta é a gente. Se a gente não girar a maçaneta, você não entra. Não vai ter ninguém para girar para você. Não vai ter ninguém. E depois que você gira e todo mundo vê que a porta tá aberta, todo mundo quer ir atrás, né? Todo mundo quer entrar, né? E aí, várias vezes, essa porta estava ali na minha frente, só que eu tinha medo de girar a maçaneta. Mas aí eu tomei coragem, talvez pelo amadurecimento, né? Já tinha passado por todo o processo como arquiteta, né? Que eu acho que cada trabalho que a gente tem é uma bagagem pra gente, sabe? A gente leva pra experiência. Então, como eu fui uma pessoa, assim, muito... raramente eu fui funcionária, eu sempre... uma empresária, sabe? Então, não ia ser diferente. Então, assim, mas o que me encanta é atuar. Você já tinha pelo menos essa segurança, né, de você arriscar mais, né? Sim. E isso te trouxe mais coragem, né? Sim, porque eu sei da minha capacidade. Entendeu? Eu sei que eu falo sempre para os meus filhos, tudo que você quiser fazer, você consegue. Basta dedicação, comprometimento e responsabilidade. Porque se uma pessoa faz algo, outra pessoa também pode fazer. Aí você veio para o Rio de Janeiro, né, para continuar a sua carreira de arquiteta, e ali você começou a pensar um pouco sobre a sua carreira de atriz aqui também, porque você estava no berço do local onde tem muitos sets, muitas coisas acontecendo em televisão e cinema. Isso te despertou de alguma maneira para voltar a pensar no lado artístico? Então, a minha vinda para o Rio, na verdade, eu não pensei no audiovisual em nenhum momento. Mas a partir do momento que eu vi que a arquitetura, você tinha que recomeçar, e como toda mudança de cidade, de estado, é um pouco difícil, né? Você se inserir novamente no mercado, eu comecei a olhar as gravações, e cada hora eu via gravação em algum lugar, e aquelas gravações grandes, e a quantidade de profissionais ali trabalhando, que eu falei assim, gente, tem oportunidade, sabe? Eu acho que é uma profissão, não é como eu achava, que não era sólido. Olha quantas pessoas vivem disso, né? Do audiovisual. Aí foi isso que me virou essa chave. E você, assim, no Rio de Janeiro, né, São Paulo, Rio, né, o Rio de Janeiro, muitas produtoras, né, emissoras de televisão aqui, de fato, vem muita gente morar no Rio, né, em função disso. Por isso que eu te perguntei, se isso não te despertou de alguma maneira a vontade, né, de retomar a sua veia artística, né? Não, com certeza. E eu fiquei morando em São Paulo 8 anos, 9 anos. Eu nunca vi uma gravação na rua, para você ter uma ideia. Lá em Guaratinguetá? Não, em São Paulo, capital. Ah, na capital. É difícil. Porque na Avenida Paulista sempre tem publicidade. Então, mas eu nunca vi, todas as vezes, e olha que eu andava para lá e para cá, porque eu ia visitar as obras. São Paulo é muito grande também. Cada obra era em um lugar, entendeu? E eu nunca tinha visto nada. Aqui no Rio que eu comecei a ver a quantidade de profissionais que vivia disso. E aí mudou a minha cabeça que era uma profissão que não era sólida. Na verdade, nenhuma é. Se você não se dedicar, se você... Tipo assim, eu acho que são vários elementos que influenciam ser sólido ou não. Sim. A arquitetura entrou a crise no país, foi a construção civil a primeira a ser atingida, né? Então eu falei, tem nada sólido. É verdade.
A sólida é aquilo que você acredita e investe, né? Se não tem nada melhor que você mesmo, né, acreditar no que está fazendo e você investir naquilo. E no dia a dia você percebe que as coisas estão indo, estão caminhando. Você, né, não somente, né, o feedback seu, mas de outras pessoas. Começa a observar o que você está fazendo, começa a enxergar o seu trabalho. E isso, de uma certa maneira, traz a ideia de que você está no caminho certo. É gratificante, né? É aquilo que eu falei da porta, né? Que Deus às vezes coloca a porta ali na sua frente, e você, por medo, por insegurança, não gira a maçaneta. E aí você fica ali passando pelo mesmo ciclo e não vai. E aquela porta ali toda hora aparecendo para você. E aí, qual foi o momento que eu virei a maçaneta? Porque eu fiz uma análise da minha vida. E desde os meus 16 anos, isso daí batia na minha vida, voltava. E aí eu falei, caramba, será que então, né, não é isso? E eu gosto disso, é o que me impulsiona, sabe? Me faz me sentir viva. Aí eu falei, eu vou arriscar. Eu sou uma pessoa assim que eu posso ter medo, mas eu não deixo o medo me tirar qualquer coisa. Me tira do prumo, né? Mas então, você já tinha feito algum curso de arte dramática, teatro, alguma coisa assim? Lá na São Paulo? Sim, vira e mexe eu fazia. Umas oficinas? Algumas coisas assim. Você já tinha se identificado então com esse lado artístico? Sim. Eu lembro Só não tinha coragem? Só não tinha coragem. Eu lembro que uma vez eu fui dormir na casa da minha madrinha, e aí eu falei para minhas primas, vamos fazer um teatro, vamos fazer uma peça, que não sei o quê. Aí a gente escolheu o figurino, tudo, e depois, coitados, meus tios trabalharam o dia inteiro, aí chegou a noite, a gente montou uma peça de teatro e fez eles sentarem no sofá para assistir a peça. Aí a gente apresentou a peça, sabe? Na escola também você fazia peça, teatro? Não, na minha escola não tinha muito. É aquilo que eu falo de interior, né? Não tem... Não desenvolve isso nas crianças, não tem essa... assim, tem realmente coisas que a pessoa tem que ir para os grandes centros, não tem jeito, né? Por isso que na minha cabeça, a atriz não era sólido, era aí, no final de 2018, aí você virou a maçaneta, e aí? Conta aí, como é que foi isso? Aí eu falei, bom, então agora que eu como arquiteta, que planeja, gerencia, eu falei, vou planejar então essa nova profissão que eu quero para mim. Então o que eu preciso, né? Aí como eu nunca me importei de tirar o registro de atriz, eu falei, bom, agora eu vou ter que ir atrás de todos os trabalhos que eu fiz para poder tirar. Então eu comecei, ao mesmo tempo que eu comecei a juntar a documentação, uma pessoa me indicou, falou, olha, faz figuração, que é bem legal para você ver esse outro lado, como é que é por trás das câmeras, tudo. E aí eu fui fazer figuração para aprender, né, para ver como que era todo esse processo. E aí entrei num projeto independente, comecei a fazer cursos. Isso, né? É interessante isso que ela falou sobre figuração. Se tem uma forma de a pessoa saber como funciona, né, uma gravação, como é uma gravação, é fazendo figuração, né? Porque ali você fica o dia inteiro lá assistindo, né? E a pessoa vai com essa intenção, não é passando pela rua vendo, vou parar para olhar, não. Você já vai com a intenção, né, de ver como funciona a dinâmica de um set, como é que os atores, né, atuam, como é que é feita essa movimentação. Isso é legal. Então, às vezes a pessoa, né, tá ali de hobby, né, mas tem muitos que estão lá porque quer descobrir a profissão mais de perto. Então, vai ali por aquele caminho, né, para poder ver, né, como funciona isso. Isso é legal. Acho que é um caminho legal para quem, de fato, quer conhecer um pouco um set, né, e ainda nunca teve oportunidade, e fazer figuração, que eu acho que é uma forma de a pessoa aprender, né, vendo e fazendo, né?
de uma certa maneira, o figurante está lá para trabalhar, né? Sim, todo trabalho é um trabalho digno, né? Mas E importante, a figuração é muito importante. Eu acho legal, acho que muitas pessoas que eu conheço, que é do mercado de cinema, de televisão, técnicos e artistas, um dia fizeram figuração. Sim. Mas você vai fazer, eu quero ver como é que é. Então, como é que você vai ver? Hoje em dia alguém vai te convidar? Ninguém vai te convidar. Então, se inscreve na agência lá, espera fazer uma figuração. Tem diretores que fizeram figuração, né? Da Marvel, Stan Lee, faleceu há pouco tempo. Ele fazia figuração em todos os filmes dele. Entendeu? Então, assim, o Paulo Biratã já fez figuração, novela, né? Não, é muito bacana, porque ali você tem um aprendizado, né? É verdade. Como todas as profissões, tem que ter o estágio, né? A figuração ali é um grande aprendizado, que você está ali desde o início da gravação até o corte de câmera. Então... É legal porque você pode estar perto do artista interpretando. Não, no ensaio, bacana, no ensaio, vou ficar lá prestando atenção. Aí daqui a pouco, não, eu quero ver o câmera ali, vou ver o que ele está fazendo, o que ele está conversando. Ah, aquele pessoal lá que transporte aqueles equipamentos todos, o que eles estão fazendo? Quer dizer, o figurante ele pode ficar circulando ali, dependendo da produção, ele pode circular, né? Não, isso é legal, que a pessoa também tá vendo até como atriz, eu olhava os grandes atores, né, que para mim era um aprendizado ver a preparação deles, o ensaio deles, até a cena ficar boa, e às vezes o erro, e como que era a postura. Então, assim, é muito enriquecedor isso, sabe? E aí, a partir desse momento, você começou aí você voltou para as agências, né, ou procurou as agências, né, para começarem a, de alguma maneira, te chamar, né? E aí, como é que foi esse momento? Então, aí eu procurei agências, né, indicações de agências sérias. Você já tinha um portfólio, né, anterior? Tinha, alguma coisa no material? Juntei alguns materiais, participei de produtos independentes, né, com o pessoal junta, vamos fazer alguma coisa, vamos. E tudo isso para entender todo esse processo, porque eu sou uma pessoa que eu sou meio empreendedora, sabe? Meio não, eu sou empreendedora. Isso é muito bom. E isso já foi, na arquitetura era assim, tudo que eu faço, eu sempre vou um pouco ali além. Então, eu comecei a fazer as publicidades, né? E ao mesmo tempo eu comecei a escrever filmes. Então, eu escrevi 3 filmes, longa-metragens. Então, vamos lá, vamos por parte aqui. Você começou a fazer algumas coisas, né? As agências começaram a te chamar a fazer algumas coisas aqui. Né? Publicidades. Aí você fez comerciais. Né? Isso. E daí você começou o seu, né, feeling, vamos dizer assim, empreendedora, começou a entender que você deveria investir na sua carreira, né? Você devia pensar assim, além de, né, eu tenho uma outra bagagem que é de administração. Sim. Né? E isso trouxe para você, de alguma forma, uma outra visão, né? De que você, além de artista, você também deveria produzir os seus próprios trabalhos. Exatamente. E aí, me autoproduzir, né? Como é que foi isso? Eu senti a necessidade de me autoproduzir. Que eu acho que todo ator deve se autoproduzir. Sim. Sabe? Eu acho que a gente não pode ficar esperando que alguém vai ver e vai te dar a oportunidade. Não, se autoproduzir. Eu falo isso. Todo mundo que conversa comigo, eu falo, vai se autoproduzir. Pode ser um curta-metragem. Começa com o que você acha que você consegue. Mas começa. Isso. Dá sabe? O primeiro passo, né? E aí eu eu escrevi 3 longa-metragens. 3 longas? Registrei, né? E, bom, vou começar por um deles. Mas ainda não, meu coração não, era como se faltasse ainda alguma coisa. E aí eu falei, não, ainda tá faltando alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Aí quando veio a pandemia, 2020, me veio assim na cabeça um tema para um filme. Aí eu senti que era aquele, esse é o filme. Esse é o filme que ele é muito comercial, ele é um filme assim, nossa... Bem muito viável, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tanto de mensagens, quanto
aceitação, sabe? É um filme muito comercial. E aí eu já sabia, bom, eu tenho que escrever o argumento para registrar, o primeiro passo. Uhum. Só que eu ainda não sabia a história, eu sabia da personagem, o conflito do personagem e, bom, né, tava ali. Aí, num domingo que eu almocei, eu falei pro meu filho, eu vou dar uma descansada. Quando eu deitei na cama, o filme veio assim, ó, inteiro na minha cabeça. Caramba. Aí eu falei, é isso. Já levantei, peguei meu notebook, liguei, falei, olha, ninguém fala comigo. E comecei lá, digitando, fiz o argumento inteiro naquela tarde. Só que aí eu olhei assim, eu falei, caramba, eu não vou conseguir produzir esse filme. Você tinha a história, Tinha história. mas você queria você produzir. Porque eu sabia que se eu desse para alguém, aquela pessoa não iria provavelmente. Ele ia aproveitar a ideia, comprar a tua ideia Não, e eu estaria te fora. botar. Eu estaria fora. Mas você chegou a viabilizar dessa forma? Pensei. Mas aí, o que eu pensei? Ó, quando eu fiz o argumento, eu falei assim, eu não vou conseguir. Aí, como a gente se auto-boicota, né? Eu falei, não posso pensar isso. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é registrar. Então, eu vou pensar nesse passo, vou registrar. E aí, depois eu fui indo, passo a passo. E agora, que nesse passo, o que eu preciso? Então, eu estudava, eu ia me informar e passava para a próxima fase. Então, em 2020, você iniciou esse processo de criação e queria produzir o seu filme. E aí, como é que foi isso? Na verdade, o processo de criação começou em 2019, que eu já tinha escrito 3 longas. Não, mas eu tô falando desse filme que te deu esse insight. Foi 2020. E aí eu conheci um advogado de direitos autorais que me acompanhou. Eu apresentei para 2 produtoras grandes. Eles adoraram o projeto, mas a proposta não me agradou. E eu falei, não é isso. Eu fiz esse filme para me autoproduzir. E aí, de repente, eu não vou ter mais esse objetivo, né? Então, eu falei, não é isso ainda. Senti, assim, meu coração sentia que não. Aí... Você entrega aquele produto, né? Muito viável, né? E você fica de fora, não tem sentido isso. A gente... É aquela questão, né? Pode ser que eu poderia, sim, vender o projeto e criar outro, entendeu? Mas, assim, meu coração não sentia isso. Tipo, esse projeto eu tenho que estar dentro. Esse projeto é como se fosse um filho para mim. Esse é meu filho. Você não vai doar o filho. Não vou doar meu filho. Nem vender. Não vou vender meu filho, não vou doar. Então vai assim, criando ele, vai cuidando dele, vai alimentando. Criando ele, vamos vendo de acordo com as necessidades esse filho dele. Já tá com 4 anos esse filho, não? 4 anos. 4 anos. Esse agora, né, vai fazer 5 no meio do ano. Mas aí você iniciou esse processo, né, de tentar arrumar um parceiro. E aí? E aí, num trabalho que eu estava fazendo, e o Humberto Martins também, a gente conversou, eu falei desse projeto, ele gostou bastante do projeto, e eu o convidei para fazer parte, para produzir junto, e aí ele aceitou, e a gente tá... Pô, bacana isso, né? Porque às vezes, né, você vai adiando, não é nem adiar, você começa a, né, fazer uma visão, né? Você começa a ter uma visão do seu trabalho, do seu projeto, você consegue dimensionar aquilo, tipo assim, não, isso não é assim que eu vou entregar na mão de uma pessoa para poder produzir e eu ficar de fora. Eu acho que é um amadurecimento, você né? foi amadurecendo a ideia até que você encontrou o Humberto Martins no caminho. Isso. E aí, como é que foi essa história? E aí a gente acabou conversando ali no set e eu comentei do projeto, ele gostou bastante e aí eu convidei ele para produzir junto comigo. E aí ele agregou e aí o projeto. Gente uniu forças. Bacana isso. Né? Ele com 40 anos de experiência, uma bagagem imensa que a gente, né? Preciso nem falar quem ele profissionalmente, E aí, vocês iniciaram
iniciaram, né, começaram a desenvolver o projeto, está desenvolvendo até Sim, hoje, né? sim. Não, já está bem, Mas está em desenvolvimento bem ainda, não entrou na pré. encaminhado. Não entrou na pré ainda. Tá. E aí, vocês, nesse aí já está em andamento, né? E aí, paralelo a esse aí, o que rolou? Aí, nesse meio tempo, eu fiz um curta-metragem, né? Escrevi o roteiro de um curta-metragem e produzi junto com uma outra produtora, a Tower Filmes, e até o Telmo Fernandes, que é um amigo querido que eu fiz, a gente contracenou em Arcanjo Renegado. Ele fez um papel, tinha um papel para ele nesse curta. Então a gente gravou, ele agora está em pós-produção. Pô, bacana. Mas aí, depois que eu tinha acabado de gravar esse curta, veio essa ideia do Violência Oculta, né, que é um outro curta-metragem que eu e o Humberto a gente fez juntos. Ele fala sobre o feminicídio. Bacana isso. Então, um tema social, né? Bastante sim, apelativo, né? é um tema que acontece com muitas mulheres, independente da cor, religião, classe social, sabe? Então, Tem um apelo social muito forte. Tem. E uma vez um delegado falou que as mulheres que têm um poder aquisitivo grande, né, que estão num relacionamento onde tem um poder aquisitivo grande, são as que menos denunciam, né, pelo medo, pela vergonha, o escândalo. Então a gente fez, né, esse filme abordando esse tema e já teve a pré-estreia. É bem comum, né? Fora as subnotificações, né? Sim. E aí a gente fez a pré-estreia agora no início de dezembro. Foi muito bacana porque a gente teve um feedback assim maravilhoso. Então tinha muitos amigos do Humberto, diretores, atores, né? E o feedback que a gente recebeu foi assim muito gratificante. Isso é bom. E agora esse curta-metragem vai circular os festivais de cinema. Vai ganhar muitos prêmios aí, muitos louros. Se Deus quiser. Vai ganhar sim. O festival, né, normalmente os festivais, né, são a porta de entrada de qualquer filme, né? A maioria dos filmes, né? Vamos dizer assim. Mas então, aí você agora está com esse aí no processo, no circuito de festivais, quem quiser ver vai ter que ver numa das salas onde estiver rolando um desses festivais aí. Sim, por enquanto sim. E aí você tem esse projeto com o Humberto, que está em desenvolvimento ainda. E você, atriz, como é que tá? Porque você está falando como empreendedora, né? Mas no filme você também participa como atriz, sim, claro. Sim, no Violência Oculta. Como é que foi essa experiência? Conta aí. Para mim foi maravilhosa, né? Poder ter essa oportunidade de contracenar com o Humberto. Ele sempre muito generoso em cena, sabe? Para mim, eu acho que cada experiência na minha vida está sendo única. E esse curta-metragem, eu até falei para ele, olha, o que você acha da gente dar esse fim? Porque é para dar continuidade. E ele gostou muito da ideia, então assim, o Violência Oculta vai virar um longa-metragem. E fora esse também, né, porque aquela minha cabeça não para, eu escrevi um outro longa-metragem que eu convidei também para estar junto. E esse provavelmente vai ser gravado em Minas. Então, assim, a gente também está desenvolvendo esse. Perfeito. Mas aí, me conta como é que foi esse processo de você escrever um filme, de você pensar, eu vou fazer um filme que conta essa história, né, as mulheres vítimas, né, da violência doméstica, né? E de você ter despertado para criar, né, uma ideia assim, de você desenvolver essa ideia, de você viver esse momento como atriz, né? Você escreveu e você viveu como atriz. Como é que foi essa experiência de você ter essa ideia e você viver aquilo ali como atriz? Dar vida ao personagem ali. A gente traz muito assim, nós atores trazemos muito a nossa experiência de vida, o que a gente observa através do outro. Então, assim, eu tenho amigas que passaram por situações difíceis,
Eu acho que toda mulher tem, né, alguma coisinha, ou começa um indício e você sai logo. Tem outras que não conseguem perceber e vai perceber quando aquela situação já está mais grave. Então, assim, a escrita foi baseada em tudo isso que eu tive de experiência com uma outra pessoa, sabe? Com todo mundo, sabe? À volta. E atuar também, porque a partir do momento que a sua amiga conta, sabe? E conta com detalhes e você começa a ver a dor da pessoa, a dúvida. Então você vai agregando tudo aquilo dentro de você para conseguir transmitir uma verdade, né? Você se coloca no lugar do outro. Isso é de uma certa forma, né? Nós homens, né, temos a visão de que é muito comum em alguns tipos de comportamento, né, a mulher assim, ela preferir se calar, né, para manter a relação, né? Como você mesmo falou, que muitas pessoas, num primeiro momento, percebem isso e sai logo da relação, porque o negócio vai crescendo. Agora, como você mesmo falou, né, as mulheres de uma classe social um pouco mais elevada, às vezes elas, né, têm medo, até questão de escândalo, né, de expor isso, né, para a sociedade. Isso, no meio, como você viveu isso, né, você conversando com essas pessoas, você percebeu de fato que isso é verdadeiro, que as mulheres de uma classe social mais alta, elas têm essa coisa né, de esconder, né, essas Tem, violências domésticas, assim? tem vergonha. Vergonha da família e aquela vergonha de, poxa, não deu certo, e filho, e meu filho, sabe? E a mulher é muito emocional, né? Então, poxa, eu tenho relatos de amigas, assim, que era totalmente por vergonha, sabe? Mas, por exemplo, hoje esse tema, né, ele é até levado, né, porque a Lei Maria da Penha, né, inclusive, ela tem até uma certa facilidade para as mulheres, né, porque não somente de fazer a denúncia, né, de violências domésticas, né, como também pessoas que tomam conhecimento, Sim, né, porque o Ministério Público atua involuntariamente, né, assim, em relação à vítima, sim, independentemente da vítima, ou seja, uma ação penal incondicional. Exatamente para frear, né? é, Agora tem a Patrulha Maria da Penha e tal, porque assim, o que acontece é porque a sociedade, né, durante muitos anos, né, foi muito machista, sim, né, e trouxe para a mulher, né, essa cultura, né, de sim, que, né, tem que manter o casamento até a última instância. E a última instância pode ser a morte, né? E às vezes exatamente. não, o feminicídio, né? Que exatamente é o tema do filme, né? Que serve para as pessoas refletirem sobre isso, né? Sobre esse tema de você perceber, de não deixar, porque pode ser com a sua mãe, com sua tia, sua prima, irmã, né? Você nunca sabe com quem pode ser, ou É até verdade. com você próprio. Então, Então, aí você escreveu esse filme, né? Você atuou nesse filme, curta-metragem, que já está aí, com certeza, vai fazer sucesso, sim, né? Mas o longa tá para vir também. é. E enquanto pouco você falou que escreveu 3 filmes. E o terceiro, qual é o terceiro? Ó, do curta-metragem, o outro, ele também fala de uma superação de Uhum. uma mulher que mudou de cidade, então ela vai enfrentar vários. Auto... Não é a minha. Um monte de gente já me perguntou, é a sua vida? Eu falei, não. Você pega assim, quando eu crio, eu mas, não, pego mas a diversas. superação vem, né? Porque a pessoa tem que ter Sim, coragem, né? de qualquer Cuidar de... forma, é uma superação, né? Eu vi vários relatos de pessoas que foram, né? Você girar a maçaneta é uma É, superação, porque você está acostumado na sua vida com aquela. a zona de conforto. Com o seu cotidiano, você sabe, sei lá, eu passo uma tribulação, mas eu tô acostumada com essa tribulação. As pessoas, às vezes, a gente é muito. Tem medo, receio, né, de ir, de encarar, abre a maçaneta, Uhum.
Ver o que tem. Você, quando uma pessoa é sozinha, às vezes não tem o amparo da família, né? A É. virar maçaneta é ir para outro, né, portal, atravessar o portal, vamos dizer assim. E que às vezes você não está vendo o que está do lado de lá. Não. Só tem ali a sua vontade e a sua coragem, né? É. Mas é aquela coisa, devo ou não devo arriscar? E às vezes as pessoas, elas arriscam e se dão muito mal. Mas às vezes fala assim, mas eu arrisquei e me deu mal, mas uma hora que você está chegando perto, tu desiste. Mas será que, eu fico pensando, será que se deu mal? Você vê quantos Não, mas empresários... as pessoas fazem assim. As pessoas, elas, às vezes, quando está chegando perto, elas desistem. Mas você vê Ninguém vai te dizer que está chegando perto. Você Mas tem que ter essa você vê percepção. pessoas que hoje são muito bem-sucedidas que quebraram 17 empresas. Verdade. Não, e então, tudo isso serve para aprendizado. Não é porque você caiu, né, ali que acabou. Não, ali foi só um tropeço. Aprende com aquilo, aprende e vai. Eu falo assim, que a gente não pode chegar e subir a escada querendo ali olhar, eu quero chegar logo, e você vê que é um monte de degrau. Não, olha lá embaixo, olha quanto você já conseguiu. Eu só acho que, assim, por exemplo, a visão do empreendedor, né? Você observa bem. Se tem pessoas vivendo daquilo, significa que é possível. É possível. Agora, não só ele, como muitos bem-sucedidos. Agora, é importante você saber que cada um tem um caminho. Todos levam ao mesmo lugar, mas você pode ter caminhos longos. Outros tiveram caminhos mais curtos, por questão de sorte, família, enfim, mais investimento, mais, né? Sim. Aquela coisa de eu vou acreditar e eu vou investir e pronto. Mas as pessoas pensam muito assim no tempo. Ah, isso vai levar muito tempo, não tem paciência. Ah, eu tenho medo. Não, vai perder muito tempo. Como assim? Não, eu já tô velho. Entendeu? Então vem a própria pessoa se sabota. Então essa autossabotagem que eu acho que assim, ninguém vai acreditar em você se você mesmo não acreditar. Exatamente. Então, o primeiro passo é você. O primeiro passo é você, o segundo, o terceiro, você tem que olhar para o lado e ver quem está te acompanhando. Exatamente. E olhar para trás e ver quem ficou para lá. E ver quem está na tua frente e você vai chegar lá. Exatamente. Então, se você não acredita no que você está fazendo, quem é que vai acreditar? Se você mesmo não acredita. É exatamente o que eu penso, é exatamente o que eu falo para os meus filhos, sabe? Acredita e vai. Eu, nesse processo desse longa-metragem, de entender sobre as leis de incentivo, de aprovação, de captação, eu não entendia nada. Então, assim, de produção executiva, porque, assim, apesar de eu ser uma produtora executiva dentro da arquitetura, mas era ali... Vou ver o que eu tenho ali, de que eu preciso de tijolo, de fiação, de ferragem, sabe? Eram outros itens. Então, eu simplesmente passei o meu conhecimento da arquitetura para um outro nicho, migrei para um outro nicho. Eu acho importante isso, porque esse conhecimento, né, que você adquiriu ao longo da sua carreira como arquiteta, de uma certa forma, traz para você no dia a dia também aqui no seu trabalho na área de cinema. Porque, assim, eu, por exemplo, a visão que eu tenho é muito ruim você ter todo mundo com a mesma formação. É sem graça. Né? Se cada um tendo uma formação, agrega. E tem espaço para todo mundo, Tem espaço né? para todo mundo. Por exemplo, assim, olha, você quer ver, por exemplo, você vai fazer um filme, hoje você faz um filme sobre um tema. Amanhã tu vai fazer sobre outro. Mas eu não entendo absolutamente nada sobre aquilo, é para isso que existem as profissões. Exatamente. Né? Então, para você perguntar, faz a consultoria com quem tiver que fazer. Vou fazer um filme falando sobre um juiz. Porra, eu não entendo nada disso. Vou falar com quem é juiz. Exatamente. Entendeu? Então, você, por exemplo, como arquiteta, você agrega, por exemplo, no cinema, você agrega a questão espacial, que você conhece muito bem, a questão de combinações de cores, né, a geometria das coisas e matemática e administração do... Né, gerenciamento. Gerenciamento. Isso aí que eu acho importante. Por exemplo, eu sou muito bom, eu gosto do que eu faço, mas eu gosto de fazer. Essa coisa de planejamento, leis do audiovisual, cara, isso é um pé no saco. A pessoa tem que ter muita paciência, né? Escrever em festivais, ver qual é o festival, qual é o interesse, qual é o nicho. Essa coisa é tipo assim, alguém tem que fazer isso aí. Eu mexia com lei, né, na arquitetura também. Então, eu aprovava projetos na prefeitura da minha cidade. Então, chegava projetos comerciais, residenciais, e eu olhava, eu analisava, aprovava ou não, ou dava um comunique-se que era alguma coisa que a pessoa tinha que arrumar de acordo com a legislação. Você acha que é mais difícil hoje
para quem está começando, é começar se autoproduzindo, né? Ou começar aguardando a liberação do FSA, por exemplo. Eu acho que é mais difícil, eu acho que a pessoa aguardar a liberação. Hoje em dia tem tanta gente que quer produzir, um tem uma câmera, o outro tem aquilo, sabe? Junta uma turma, vai se autoproduzir, vai fazer alguma coisa legal, vai, sabe? Então eu acho que é isso, é se autoproduzir. Eu não me arrependo nem um pouco da minha decisão. Eu acho que, sabe, eu tive vários insights, várias pessoas que apareceram no caminho. Eu acho que quando você faz algo que você faz com amor e que você faz honestamente, eu acho que Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho para você conseguir chegar no objetivo que você quer. Com certeza, isso aí é uma premissa verdadeira. É. Agora, retomando essa questão de você criar, né? Ele se junta, faz um, né? Mas então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu costumo dar aula para universitários, né? Pessoas de várias faculdades da área de audiovisual, e eu dou aula no set. Né? A experiência que eu trago para esses alunos é exatamente isso. Olha só, a experiência que você não vai ter na faculdade, que eu sei que eu também sou formado em cinema, eu sei das carências das universidades que tem. Você só vai aprender no set. Sim. Né? E o estágio que as faculdades praticamente não é obrigatório, né? Na faculdade de cinema não tem estágio, você não tem um programa de estágio com produtoras, né, no set, porque muitas coisas que se aprende na universidade é inútil, a verdade é essa, é inútil para a prática, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, às vezes eu falei assim, ó, se você já tem um diploma superior, né, não vou dizer para você não fazer uma faculdade de cinema, faça. É muito bom, mas cobre da sua faculdade, não digo nem dos professores somente, cobre da sua faculdade que te dê suporte. Então eu sou a favor, por exemplo, você, às vezes, é mais vantagem você fazer vários cursos separados. Eu sei que você fez 17 cursos, né? Foram então, 17 porque cursos. você vai exatamente buscar aquilo que te interessa naquele momento. E a universidade, às vezes, te dá aula de coisas que não te interessam em nada. Você, eu não quero saber disso, não me interessa, eu quero saber que o filme, a teoria, ela é importante, né? Mas se você tiver uma base, né, profissional, né, que você coloque ali na prática, né, Sim. sem compromisso, eu sou um estagiário, eu sou um aprendiz, mas algo que eu pergunto é o seguinte, como é que a pessoa, assim, na faculdade de cinema, eu observei uma coisa, não existe equipes de filmagem. Né? Vamos dizer, por exemplo, o que é dentro do departamento de fotografia, né, tem lá 3 equipes, né? Equipe de câmera, equipe de maquinário e equipe de elétrica. Sim. Em faculdade não te ensina nada disso. Então, quando os alunos vão fazer lá os filmes, eles não têm auxílio dessas pessoas e ninguém quer fazer. Fulano, você quer fazer elétrica? O cara não sabe nem emendar um fio no outro. Você que sabe... eu vou te falar que eu acho isso perigoso. Se uma pessoa que... Eu, por exemplo, eu estou falando de mim. Eu sou uma pessoa que esses 17 cursos foi porque, eu quero fazer, eu vou escrever o roteiro. Então, fiz um curso de roteiro. Queria ver como é que vou aprovar, né, o projeto. E aí, eu não tive uma porta aberta. Então, assim, porta fechada. Então, não. Sabe? Um não. Então eu vi um não ali, não, então eu vou aprender para fazer. Mas se futuramente eu vou querer fazer, dificilmente eu vou querer aprovar os projetos. Eu vou dar para alguém, aprova, porque eu espero que a demanda esteja grande e eu não vá, né? Entendeu? Mas então isso você trouxe tem que uma começar. base. Então, por isso que eu acho que o fato da pessoa fazer ali naquele momento a parte elétrica ou do maquinário, qualquer outra, é tão importante para você saber todo o processo. Exatamente. E se um dia eu tiver numa produção minha, se faltar alguma coisa, eu vou lá e eu faço para cobrir. Não, eu sempre achei isso muito errado. Porque, por exemplo, os alunos, todo mundo quer ser diretor.
Gente, o chão da fábrica. Ninguém faz cinema sem o chão da fábrica. Exatamente. É o que eu falo. É tanto na arquitetura. Não sou eu que vou executar a obra, mas eu preciso entender o processo para poder falar, olha, não é dessa forma, vamos fazer dessa forma, é melhor, entendeu? Então, assim, e isso é em qualquer profissão. Você falou uma coisa agora que eu vou falar uma coisa que não é preconceito, né? Mas é uma constatação, né? É uma brincadeira, né? Que a gente escuta isso como uma brincadeira, sem preconceito nenhum, pelo amor de Deus, a gente não vai me levar a mal. Mas é o pedreiro falando assim, ei, você só sabe mandar, se botar botar um tijolo em cima do outro, não vai saber. Lógico que ele não vai saber. Ele não está ali para isso. Então eu falei assim, mas ele sabe o processo final como é. Entendeu? Então cada um é o seguinte, sem o pedreiro, nenhuma obra sai. Sem o ajudante de obra, nenhuma obra sai. Exatamente. O arquiteto só vai ganhar o salário dele se você estiver lá, amigo. O chão da fábrica, eu costumo sempre falar, o chão da fábrica é o mais importante em qualquer processo. Exatamente. Porque você não consegue fazer nada. O que seria do mundo sem os pobres? Eu acho que ninguém ia ter. O jardineiro seria o quê? Um milionário que fazia? Eu acho que todo mundo tem uma importância dentro do processo. Nenhuma pessoa não tem importância. Todo mundo tem importância. E é a gente entender isso, sabe? Mas o fato de, eu quero ser diretor, mas caramba, aprende todos os processos. Sim. E no mundo real, existe o mercado, né? E existe, hoje é um pouco diferente, mas antigamente você entrava no chão da fábrica, né? E você, talvez com muito esforço, você conseguiu de repente lá chegar onde você queria, né? Muito esforço. Não é essa coisa, não tem moleza não. Porque no cinema, 1 minuto, já cansei de falar, sabe quanto é 1 minuto da diária? Se você atrasar 5 minutos, tá dando prejuízo. Entendeu? Tem atores aqui que ganham 100 vezes mais do que você em um dia. Então imagina a diária dele, mais a diária de 40 pessoas trabalhando aqui, o custo desses equipamentos, divide isso por uma publicidade, por exemplo, que é 1 dia ou 2 filmando, vamos lá, que seja R$1 milhão, divide isso e vê quanto custa 1 minuto. Então não atrasa. Então é confiança. Eu sempre falo isso, sempre vou falar. É confiança. Então, eu falo assim, como é que é a relação? A relação é de confiança. Você observar quem é quem. Então quando você acha que a pessoa não está prestando atenção em você, tá sim. Fala assim, pô, a pessoa sempre pensou em acender o cigarro, a pessoa já está com o isqueiro. Como assim? É tentar antever o que a pessoa vai fazer. Exatamente. Entendeu? E por isso que eu acho que todo mundo tem que aprender tudo. Porque assim, a pessoa quer ser, eu quero ser diretor. Mas de repente, será que ali na frente, porque a gente não sabe o que vai ser o nosso futuro. Sim. Então será que de repente essa pessoa que quer fazer direção e não quer aprender essas outras partes, se lá na frente alguém vai propor aqui, vamos produzir um filme, e na hora de produzir ela vai ficar perdida em todo o processo. Não é só isso não, é saber para quem pedir. Eu falo assim, você não peça pelo nome, peça pela função. Eu preciso de um primeiro assistente aqui, um primeiro assistente de direção. Eu já sei qual é a atribuição dele. Sim. Eu sei que é o primeiro assistente que vai resolver aquilo. Sim. Eu não quero saber o nome dele, não preciso nem saber o nome dele. Estou falando de uma grande produção, óbvio, né? Que a produção pequena a gente sabe o nome de todo mundo. Não, até grande produção. Tá dando bom saber. Mas é verdade, porque você... Então, assim, eu acho que as universidades... Para não ficar muito assim, desumano, sabe? Muito aquela impessoal. Porque lá na gringa é assim. Às vezes funciona dessa maneira. Mas você, tipo assim, eu acho que as universidades ela tem que se preocupar com isso, né? Não de ficar aquela coisa, porque a universidade ela tem que cumprir uma determinada carga horária, mas olha só, o mercado ele está mais interessado, né, que as pessoas tenham a praticidade do negócio. Sim. Né? Não é aquela coisa teórica, né? Então você, por exemplo, você tem uma experiência na universidade de você fazer, como eu citei o exemplo, vamos fazer, dentro do departamento de arte, nossa senhora, tem tanta coisa. Tem, muita entendeu? coisa. Vamos fazer um make, vamos fazer aqui uma aula de make, entendeu? Vamos fazer uma aula disso, uma aula daquilo. Cara, isso é muito importante para a pessoa ver o processo. Até na hora de pedir, saber como pedir, a quem pedir. Sim. E saber valorizar o profissional. Uma maquiagem de efeito demanda tempo. Sim. Vou fazer um orçamento, né? Por aí, olha, não tem como. Essa maquiagem vai levar umas 5 horas para ser concluída. Mas como é que eu sei isso? Eu sei porque eu já vi fazendo. Exatamente. Onde eu vi fazendo? Aquela coisa do aprendizado. Exatamente. Eu não vi fazendo no set, gente. É por isso que eu falo. Eu vi fazendo na faculdade. Porque tivemos uma aula disso. Aí tipo aquela coisa. Essa aula eu faltei. Não teve aula. Então, mas por que as universidades não fazem isso?
Eu acho que é um grande erro, entendeu? Então você tem exemplos assim de como você mesmo fez, 17 cursos, né? Que... Ainda vou fazer mais, não, porque então, o processo está continuando. Você percebe, não não, mas aprendizado é é permanente, eterno. né? Então você observa que a sua necessidade é aquela, vai buscar aquela, né? Aquele profissional, aquele curso específico, Sim. né? Então por isso que eu digo, uma coisa é você ter um curso de formação, vou dar um exemplo aqui, um curso de formação militar. Sim. Vou dar um exemplo, a pessoa fica 4 anos na academia fazendo curso, né? Para ser militar, Sim. né? E a pessoa sai de lá e ela vai ser especializada em alguma coisa, né? Sim. Né? E a faculdade, a pessoa está especializada em quê? Eis o problema. Isso é um bacharel. Entendeu? Então, o que eu acho errado é que as pessoas falam assim, olha só, eu já tive pessoas trabalhando comigo que não sabia como fazer. É porque no audiovisual tem muita profissão, né? É diferente, por exemplo, que eu fiz arquitetura. Tá, dentro da arquitetura eu posso fazer paisagismo, eu posso fazer urbanismo, eu posso fazer projetos de obra mesmo, ou eu posso fazer interno, né, decoração. Então, assim, mas é sempre o arquiteto. É diferente no audiovisual ali, você tem uma gama de profissões. Exatamente. Então, assim, por exemplo, como é que hoje, pelo digital, a gente percebe muito bem isso. Hoje, pela democratização do streaming, vamos dizer assim, hoje tem vários aí, gratuitos, Sim. né? O YouTube é um exemplo, né? A gente está fazendo isso aqui porque existe um local para exibir de graça. Sim. Né? Só que as pessoas têm que entender o seguinte: as pessoas querem produto de qualidade, né? Existe muitos apelativos aí, né? Sim. É outro nicho, né? Mas quando a gente quer, por exemplo, eu gosto dessa área de educação, eu gosto de multiplicar o conhecimento, né? Fazer ali o meu papel, né? De multiplicar o conhecimento e também de dar oportunidade a pessoas que estão ali iniciar da forma certa. Sim. Então, esse caminho, né, da democratização do mundo digital, ele trouxe para a gente a possibilidade de se produzir mais, certo? E com isso, você também tem uma oportunidade de ter um aprendizado diferenciado. Né? Então, como é que você hoje pode se lançar no mercado? Como você mesmo falou anteriormente. Você se autoproduzir. É a verdade. Você tem que acreditar no seu produto. Se você acredita nisso, você vai investir no seu produto. E você vai demonstrar isso para as pessoas. E outra coisa, antigamente não tinha essa facilidade como a gente tem em rede social, sim, sabe? De várias plataformas. O YouTube mesmo é outra. De você produzir e fazer com que as pessoas estejam te olhando ali, sabe? Mas faz sem a preocupação, porque com certeza alguém vai te ver, vai começar a chamar a atenção, sabe? A partir do momento. Você mesmo, né? Entendeu? Então, assim, é a gente se autoproduzir e aproveitar as ferramentas que a gente tem na mão, né? Isso é importante, né? Porque você tem... o que acontece? Antigamente funcionava assim, né? Você tinha uma emissora de televisão, né, que produzia conteúdo, né, vamos dizer, dramaturgia, novela, né? Sim. E tinha algumas minisséries, né, etc. E tinha a indústria do cinema. Sim. E tinha a indústria da publicidade, né? Então você tinha novela, dramaturgia, novela, publicidade e cinema. O cinema era muito distante da televisão, entre aspas, né? Assim, tecnologicamente era distante, né? Até os profissionais que trabalhavam em televisão, de cinema era diferente. Sim. Né? E a publicidade juntava esse pessoal da televisão e juntava o pessoal do cinema. Então você tinha 3 nichos. Né? Então quando você buscava entrar num desses mercados, você tinha que, né, fazer o que era chamado panelinha. Né? Você tinha que entrar na panelinha. Né? Hoje você continua tendo a dramaturgia, continua tendo o cinema e você continua tendo a publicidade. Só que todos os 3 se misturaram. E você hoje ainda tem o streaming. Então, todos os 3 se misturaram. Por quê? Porque pela força do streaming. Porque o anunciante dessa novela, ele anuncia no streaming. O anunciante desse filme faz parte desse pacote aqui também. Tudo está misturado. Então, o mercado do cinema, né,
ele está assim. Você tem vários produtos, né? Você é produtora de conteúdo, né? Você pode produzir para o stream, você pode produzir para tela, você pode produzir para televisão, ou pode produzir para todos os três ao mesmo tempo. Entendeu? É verdade. O mesmo produto vai para os três. Antigamente não era possível. O importante é exibir. Isso, além de ser um bom exercício, né? Isso vai trazer, porque quanto mais praticar, mais aprende. Exatamente. Né? E não se limitar a saber, eu quero ser diretor, então vou me limitar a saber só sobre direção. Não, sabe? É legal você saber todo o processo. A gente precisa saber todo o processo. Mas aí você estava falando, né, que eu fui da época, também peguei um pouco da época que pegava o book e levava nas agências, né, no teste, o composite. E hoje mudou muito. Hoje os testes é tudo online, eles te mandam o texto, você vai fazer e manda o seu vídeo para eles, entendeu? Então, assim, hoje acabou tendo essa facilidade. Então, a gente tem que saber entender o mercado, o que está acontecendo, o que dentro disso, as ferramentas que eu tenho para começar a produzir e alavancar a minha profissão. Eu acho que toda profissão ela tem que ter um planejamento. E o ator não é diferente. O diretor não é diferente, sabe? A arquitetura não foi diferente. O ator, ele, na verdade, todo ator é um empreendedor. Eu penso assim, porque... Deveria ser, porque é o seguinte, você está vendendo o seu produto. Qual é o seu produto? É você. É a sua voz, é o seu corpo, né? A sua interpretação. Mas muitos ainda talvez não despertaram para isso e fica ali esperando a oportunidade. Eu acho que o ator hoje, né, ele tem... como as pessoas falam assim, o mercado tá ruim. Como assim? Pelo amor de Deus, tá ficando cada vez melhor. Tá cada vez mais democrático, os streamers, os equipamentos estão ficando mais baratos. Hoje as pessoas podem até comprar equipamentos, né? Você não precisa... dependendo da sua ideia, você pode fazer até com celular, óbvio, né? Cada um tem o seu nicho, né? Mas ninguém passa, né? Como é que é de boas ideias, né? Tem um monte, mas ninguém às vezes coloca em prática, né? Como o Doc Comparato, o grande roteirista, né, falou uma vez que ideias valem ouro, entendeu? Então, cuidado com o que você tem de ideia, que essa ideia pode ser roubada. Então, sempre registre suas ideias. Ponto. E aí você tem a produção de conteúdo cada vez maior. Óbvio que no meio de coisas boas tem um monte de lixo. Isso é muito natural, né? Mas até para o lixo tem público, né? Sim. Então você... eu acho que isso traz, de uma certa maneira, aquela coisa de você hoje vender o seu produto em outros lugares. Por exemplo, o ator antigamente ele podia vender para revista, para outdoor, podia vender para televisão e para o cinema. O que mais? Jornal, alguma coisa assim? Hoje em dia, o próprio ator ele vende o produto que ele quiser. Na rede social dele. Tá lá, milhões de seguidores. Só com aquilo ele já está monetizando. Começa por aí. Sim. Ele só tem que ter aquela disciplina de produzir conteúdo toda hora. Mas a pessoa já está até acostumada com esse ritmo frenético, né? Como tem atores que são apresentadores de institucionais, né? De eventos, né? Sim. Se auto-apresenta ou vai fazer vídeo para o streaming, para o YouTube, para fazer... Tem um canal. Mas eu acho que é isso, o ator tem que fazer isso. Porque eu conheço pessoas que estão esperando oportunidade. E eu falo, vai, estuda, faz isso ou faz aquilo, tenta se autoproduzir, pensa no que você gosta, sabe? Para unir e formar uma equipe e ter um portfólio. Exatamente. Isso para mim é fundamental, né? Eu acho que as pessoas elas têm que pensar no coletivo um pouco, né? Às vezes, eu sozinho não vou conseguir fazer, eu vou precisar de pessoas para agregar. E às vezes você se junta ali com um grupo de pessoas que tem um pensamento voltado para aquele mesmo caminho e vamos fazer, né? Até porque eu acho que cada pessoa, ela agrega em alguma coisa, né? Todo mundo tem o que aprender e tem o que ensinar. Sim. Entendeu? Ninguém sabe tudo. Então, eu falo para as pessoas que conversam comigo, para amigos, falo, vai se produzir, sabe? Planeja a tua profissão.
Quando eu fiz atriz, porque a gente tem uma mania de olhar lá na frente. Eu quero lá e esquece, não. E esquece de curtir o caminho, de olhar para lá a paisagem. Eu tô passando, olha que linda a paisagem. Não, a pessoa fica focada ali e não enxerga tudo que está acontecendo de bom. Só vive no futuro. E então, assim, eu falo isso. Eu, na minha profissão como atriz, acho que a arquitetura me ajudou também, a questão da maturidade. Mas, assim, eu vi, eu quero seguir essa profissão lá no início, né, que eu assumi o que eu gosto, o que eu queria. Eu quero ser atriz. O que eu preciso? Preciso ter o meu registro. Então eu vou agora pegar meus trabalhos. Tem diretores que a gente se segue no Facebook até hoje. Entrei em contato. Você tem ainda aquela publicidade? Tem, nossa, tenho, tô aqui, te mando. Então, assim, consegui fazer isso. Agora eu tenho registro. E agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo, eu preciso de portfólio. Porque se eu não tiver portfólio, o que eu vou mostrar ali do meu trabalho? E aí eu fui atrás de portfólio. Então eu entrei em produção independente, uns amigos se juntaram, aí gravei um monólogo aqui, fui fazendo o meu portfólio, aí apareceu uma publicidade, aí poxa, já é legal, aí daqui a pouco uma participação em Sob Pressão, aí você vai substituindo aqueles trabalhos que já foram, e você vai evoluindo no portfólio, e aí processo você vai natural, crescendo, né? Sabe? Então, assim, eu acho que não pode... Eu acho que o que falta talvez em algumas pessoas é essa visão de planejamento. A vida não é assim, eu vou viver e tá tudo bem, o que acontecer. Não, planeja. Se você não sabe o caminho que você quer, qualquer um vai te servir. Então planeja o que você quer para poder chegar. No caminho, né? E por mais que você dê um passo devagar, você deu um passo, você já não está mais ali. Você já está um pouquinho mais adiante, sabe? Tu sabe que é uma coisa que a pessoa começar a observar mais, né? Porque você tem que lembrar o seguinte. Em primeiro lugar, você tem que acreditar no que está fazendo. Ponto. Porque ninguém vai acreditar no seu lugar. Você que tem que acreditar. Óbvio que se é uma coisa honesta, uma coisa que você tem capacidade de levar aquilo adiante, né? Se não tem, você vai se capacitar para isso. Sim. Né? Como eu também, como muitas pessoas, ao longo da carreira vai se capacitando, né? Aprendendo com outros colegas, fazendo cursos, etc. Sim. Que isso é o primeiro caminho. O segundo caminho é você sempre fazer um feedback, né? Onde eu estava, onde eu estou hoje. E qual é a minha meta e quando eu quero alcançar. Óbvio que nem sempre é uma resolução matemática. Às vezes depende também de terceiros, depende de fatores terceiros. O tempo de Deus, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas se você sabe que você está no caminho certo, você tem que esperar. Vai tendo sinais. Você fala assim, o tempo é o tempo, não tem prazo para isso. Eu estou vendo que eu estou chegando lá. Exato. Agora, isso que é mais importante, porque tudo que você quer, você conquista, desde que você tenha foco, você se dedique, entendeu? Exatamente. Você tem ali a sua visão futura, mas sempre prestando atenção no seu presente, dia a dia, olhando para os lados. Curtindo o caminho, né? A paisagem e tudo que a vida está te oferecendo. E o agregar, né? Porque, assim, por exemplo, no meio artístico, né, a gente sabe muito bem que hoje está muito diferente. Antigamente tu vê o que aconteceu com a Globo, o que está acontecendo com a Globo. A Globo está renovando o elenco dela de uma forma assustadora. Um monte de atores aí da antiga saíram da Globo. Contratos de anos e anos, de décadas, contrato de exclusividade, mesmo trabalhando, não trabalhando, ganhava. A Globo acabou com isso. Mas tu acha que a Globo acabou com isso porque ela quis? Não, ela viu que outros se abriram para o mercado, outros nichos começaram a aparecer, né? Vários canais, vários hoje com a internet, streams pra caramba, e a Globo perdeu uma grande fatia. Não pela qualidade do produto, mas pela democratização do produto em si. Antigamente era só ela, né? Hoje não. Hoje você tem vários dividindo a fatia.
o adolescente de hoje não vê novela. Não, o adolescente vê rede social. Vê de rede social e vê YouTube, série, vê, né? Então, eu falo pelos meus filhos. Os meus filhos ficam YouTube, game, rede social. É a geração, essa geração é assim. Então, ela começa a perceber que você tem hoje produto para todo mundo. Antigamente, por exemplo, falando antigamente, é coisa de 30 anos, você tinha o quê? Você só tinha televisão, TV a cabo, né, e cinema, certo? Pô, mas eu queria ver um produto assim. Você não vai ver, cara. Porque não existia tecnologia para você ver, fazer e ver. Entendeu? Hoje você pode... Pô, eu quero fazer um programa especial só sobre lírios do campo. Pô, mas é só isso. Tu vai ter público. Óbvio que não é um público mesmo falando sobre educação, sobre saúde, sobre política, porque é um público muito maior. Sim. Mas você vai ter o seu nicho. Qual é o seu nicho? Meu nicho é só falar sobre microfone. Pô, mas só sobre microfone tu vai ter gente no mundo inteiro que vai querer ver teu canal. Mas tu vai ter um público menor, ou talvez não. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão do mercado, ela assim, você hoje está... O produtor, ele é mais hoje empreendedor do que você... Olha como é que são as coisas. Você hoje começa empreendendo no seu próprio negócio. Daqui a pouco você faz parcerias. Né? Como você falou, que você vai substituindo no seu portfólio. Você começa a fazer parcerias. Alguém viu que o seu trabalho é muito bom, você agrega você. Daqui a pouco você já está fazendo para todo mundo. Exato. É isso. É uma questão de tempo. Não, e é aquela coisa do planejamento. Aí eu volto ali naquela... Que ninguém quer fazer a parte da elétrica, ninguém quer fazer a parte do maquinário. Quando que eu não imaginaria que eu fosse abrir uma produtora, a Loba Guará Filmes, e começar a produzir. Para mim, eu tinha parado, na minha cabeça, eu parei na atriz. Uhum. Só que a partir do momento que quando você para refletir e para planejar a tua profissão, a tua caminhada, vai começando a aparecer. Porque é igual neblina, não adianta você estar aqui dirigindo o carro, tá neblina, você vai ver um pedacinho do asfalto. Conforme você vai avançando, você vai vendo mais, a neblina vai saindo, você vai enxergando cada vez mais o restante do asfalto. Eu vou dar um exemplo aqui para você, agora, um exemplo atual, super atual, a própria Fernanda Torres. A Fernanda Torres é atriz. Sim. Todo mundo sabe que ela é Fernanda Torres. Sim. Quem é a Fernanda Torres? Ela é diretora também. Sim. Mas quem é o marido dela? O Andrucha. Entendeu? Então você vê, ela tá ali numa relação, tipo assim, cara, eu posso fazer de tudo. Eu posso produzir os meus filmes, eu posso atuar, eu posso dirigir, não necessariamente o mesmo filme, né? Mas é assim, na verdade, as pessoas têm que se abrir. E aprender tudo, porque você não sabe no seu caminho a oportunidade que vem. De repente, você vai entrar, a pessoa ali que fez, eu não quero fazer a elétrica. Imagina se essa pessoa fizesse a elétrica. E aí ela está na caminhada dela, não, eu quero ser diretor, de repente aparece uma oportunidade numa produtora bacana para fazer a elétrica. Claro. Ele vai. Sim. Ali começa a conhecer pessoas, e aí eles percebem que a pessoa tem, né, acaba ficando amigo de alguém e fala, quer ser meu assistente? Isso. E aquilo ali foi só uma ponte. É verdade. Então a gente não pode menosprezar as pontes que aparecem na nossa vida. Todas elas. Você tem que... A gente tem várias pontes. Só não pode entrar numa ponte que você está vendo que está afundada, mas tudo bem. Uma quebrada, né? Uma quebrada. Então, igual aquela que desabou aí. Mas então, você tem... Mas é um processo que já estava na cara, que é desabar, né? Tava todo mundo sabendo que é desabar, né? Não, a gente tem que olhar as pontes que estão ali. Mas e estão sendo feitas, né? Se você pensar quantas pontes na sua vida, na minha... apareceram pra gente estar no lugar certo. Tem que observar que é uma ponte, momento, que às vezes a pessoa não enxerga, né? Porque ali aquela ponte é que vai te levar pra onde você precisa. Agora, uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, é assim, às vezes você, por exemplo, você é atriz. Você pode ser diretora, pode ser produtora executiva. Ó, tipo assim, nesse filme eu vou ser produtora executiva, nesse filme eu vou ser diretora, nesse filme eu vou ser atriz, entendeu? Mas você tem que se capacitar para as três coisas. Sim. Tu sabe que eu assim, por exemplo, essa parte burocrática é que eu acho chato pra caramba. Assim, fala assim, eu não quero fazer.
Eu sou de dirigir o filme, mas não me peça para fazer nada disso. Não, isso é chato pra caramba. Vamos fazer uma reunião para falar sobre isso? Vamos fazer uma reunião, agora não me peça para fazer. Entendeu? Esse negócio de fundo setorial. É igual festival, para tu ter ideia, eu não tenho paciência. É entendeu? igual que uma pessoa falou para mim, da arquitetura. Eu já não tenho esse problema de nenhuma e nem o outro lado. E foi o que essa pessoa falou para mim, que a arquitetura, para ela, era uma das profissões mais completas. E eu estranhei aquilo, porque eu nunca vi dessa forma. Eu vi como uma profissão, agora mais completa. Aí me surgiu curiosidade. E eu perguntei para ela, mas por que você acha isso? Ela falou, não, porque eu acho que a arquitetura, ela, né, tem a parte da criatividade, que vocês criam, vocês elaboram aquela questão da arte, e ao mesmo tempo vocês lidam com número, com gerenciamento, com lei, sabe? Porque para eu aprovar um projeto de arquitetura, eu tenho que entender a lei de uso e ocupação do solo. Então, aí ela falou assim, e eu não tinha prestado atenção. Então, para mim, é tranquilo ver essa parte burocrática de lei, quanto essa outra. Que é importante, assim, por exemplo, um projeto muito bem elaborado, né? Assim, não tem nenhum projeto que é 100% aquilo. Sempre tem uma variávelzinha. Uma variávelzinha, sempre tem. Isso é normal, entendeu? Agora, você chegar muito próximo vai depender do seu planejamento. Então, por exemplo, eu acho, por exemplo, o último filme que eu fiz, eu não tive tempo, foram 26 atores que eu trabalhei. Eu estava envolvido em outras coisas, eu não tive tempo de fazer um ensaio, né, de fazer fazer aquele ensaio, né, clássico de preparar o elenco, né, preparação de elenco. Não tive tempo, entendeu? E eu sinto a necessidade disso. Por quê? Porque o pior lugar para se ensaiar é no set. Entendeu? Então, isso causa, de uma certa maneira, um atraso. Sim. Né? E essa questão do planejamento, assim, quando eu iniciei esse longa, né, eu sou roteirista do filme, eu sou o diretor e produtor executivo desse filme. Né? Então, eu iniciei com uma ideia e fui transformando, né? Eu fiz uma igual Francis Ford Coppola, no Apocalipse Now, fui transformando um filme no set, né? Porque eu falei, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar, e de fato foi assim que a banda tocou. Mas essa falta de planejamento, isso eu senti isso na pele, sabe? Porque a gente tem essa coisa de é muito melhor as coisas serem muito bem planejadas, muito melhor. De você, assim, talvez por eu ter experiência, né, em vários setores do cinema, eu me transformei em uma pessoa, tipo assim, não, esse eu resolvo na hora. E isso faz falta, de você ter mais planejamento. Tipo assim, não, eu poderia ter me planejado melhor, entendeu? Mas eu acho que isso pelo menos você fez, né? Você foi lá, se arriscou, deu a cara, sabe? E executou. E aí no próximo, você já vai, né? Já sei agora aonde eu vou melhorar. Essa é a questão do próximo. É a questão por exemplo, eu, quando eu comecei a formar a equipe, eu chamei algumas pessoas, não, mas é um longa, a pessoa ficava com medo. Eu disse, mas olha só, tu não é formado em cinema, pelo amor de Deus, você tá com medo de encarar um longa? Eu vou te explicar qual é a função que tu vai fazer. Para assistente de direção. Peraí, cola comigo aqui, eu vou te explicar como é que faz, não precisa se amedrontar não, qualquer coisa, a gente grita socorro que a gente vai lá. Não vou não, porque é longa. As pessoas têm medo de girar a maçaneta. Às vezes tem um negócio muito bom ali que você vai ter uma experiência. Por isso que eu falo, medo é normal. Mas assim, não deixa o medo te travar. Eu sou diretor de fotografia também, mas eu falei, eu não quero fazer direção de fotografia desse filme. Eu fui obrigado a fazer, porque as pessoas ficaram com medo de assumir a direção de fotografia. Mas, pelo amor de Deus, cara, não tem que ter medo. Vamos conversar, eis a questão, planejamento. Então, eu falo assim, eu vou planejar comigo mesmo? Entendeu? É meio complicado. Planejar comigo mesmo é complicado. Vou falar, vou olhar para mim, olhar no espelho, vou botar outros espelhos aqui para olhar agora, é meio complicado. Então, assim, eu, por exemplo, eu não gosto crédito no meu filme, eu não gosto de assumir crédito de várias coisas. Eu acho desagradável isso, acho feio, entendeu? Parece que eu quero fazer tudo. Não é questão de querer, é questão de ter que fazer. Ou senão ninguém faz. Mas aí a gente entra num processo de julgamento, que aí você fica pensando no que o outro vai pensar. Não foi isso que você fez? Sim. Então o mérito é seu. Sim, mas é uma coisa ruim.
entendeu? Mas as pessoas precisam É. parar de julgar, porque Eu me julguei, me julguei. Mas tu sabe que isso por exemplo, eu não gostaria de fazer. Por quê? Porque, por exemplo, você vai dirigir um filme. Eu falei só, gente, a parte de direção de arte, a direção de fotografia, fica na mão de outras pessoas, porque eu quero respirar para chamar os meus atores para ensaiar. Eu não tive tempo, porque eu tive que fazer toda a concepção de luz, eu tive que fazer toda a parte de arte. É muita coisa então, para uma pessoa. O principal que era com os atores, entendeu? Tudo bem, a fotografia ficou bacana, a direção de arte dentro do possível, mas o que eu queria trabalhar mais os atores não consegui. Não, é muita coisa. Não é porque eu quis fazer, eu não quis fazer. Eu não quis fazer. Eu chamei pessoas até para trabalharem comigo nesse filme. Mas era o medo de assumir a direção de fotografia, o medo de assumir a direção de arte, o medo de assumir as funções mais fortes. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, tu é formado em cinema. Se você... mas eu quero começar por baixo. Mas como tu vai começar por baixo se você nem começa? Não, a hora de começar é agora. É a hora que aparece a oportunidade para você. Apareceu logo longa. Então, se apareceu, é porque você é capaz e vai. Abraça o projeto. Eu ainda falei, cara, todo o equipamento necessário eu tenho. Entendeu? Da maquinária, eu tenho tudo. Entendeu? A gente não vai alugar nada. Entendeu? Óbvio que é bem aqueles equipamentos que é o básico, não tem aquelas coisas sobrando, mas para fazer um filme dentro... Por exemplo, você quando escreve um filme, eu não sei como... tem pessoas... Eu, por exemplo, quando escrevo filme, eu escrevo filme para eu fazer. Entendeu? Uhum. Então eu falo assim, eu vou fazer essa cena aqui porque eu tenho isso. Sim. Isso aqui, de repente, eu compro. Entendeu? Então eu viabilizo as cenas no roteiro com o que eu posso fazer. Entendeu? Dentro de um processo criativo, dentro da questão tecnológica possível. Eu não aluguei absolutamente equipamento nenhum, entendeu? Uhum. Só a parte de maquinário, alguma coisa. Mas por que eu fiz isso? Porque se eu não fizesse, eu teria que alugar. Eu não tinha dinheiro para alugar. Eu não ia ter dinheiro para alugar. Ou então, eu não ia fazer. Entendeu? Então, o que eu pensei? Já que eu quero fazer, eu vou fazer dentro das minhas possibilidades. E minhas possibilidades são essas. Entendeu? Então, foi isso que eu pensei. Tipo assim, o cara... E é isso. E são as pessoas que se arriscam, os que se jogam, são as que acabam tendo mais sucesso. Porque as pessoas ficam com medo de girar a maçaneta. Perguntaram assim pra mim, por que tu não vai escrever o filme em festival e vai lançar no YouTube? Eu falei assim, olha, em primeiro lugar, eu tenho uma certa pressa. Se eu botar nos festivais, ninguém vai assistir, só em pré-estreia. Eu tô sem tempo para fazer pré-estreia, entendeu? Uhum. Então, e não só isso, zero patrocínio. Então, eu teria que bancar no meu bolso. Então, eu falei assim, não, eu vou lançar esse filme no YouTube e já o próximo já vai ser bem diferente, entendeu? É isso. Porque, assim, uma forma de... É um processo, uma escada, degrau por degrau, sabe? Eu tive, por exemplo, várias experiências já em outros produtos, né, que eu já fiz, né? Fora, eu fazendo para os outros, né, vamos dizer assim. E eu sei muito bem que você, quando vai fazer um filme, você tem que pensar a longo prazo. Né? E eu assim, aquela questão de tô querendo logo fazer e quero ver resultado, entendeu? E os próximos vai ser bem diferente, mas você tem aquela coisa né, de você ter uma coisa, você trabalhar com uma equipe de 100% necessária, né? E você trabalhar com uma equipe bem reduzida com pessoas que estão aprendendo. Sim. Então você percebe a deficiência, Sim. Não só deles, mas a sua mesmo, em função de você dar conta daquilo tudo, você humanamente é impossível. Não dá. Né? Como eu falei, eu queria ensaiar mais com meus atores. Não tive oportunidade para isso, porque eu tive que me preocupar com outras coisas. Né? Eu poderia chamar outras pessoas para fazer, eu falei, eu vou chamar pessoas que estão comigo. Sim. Eu chamei, só que... Né, não houve... Ficaram com medo. Então, eu falei assim, então, já que a situação porque é o seguinte, o que acontece? Para falar o bem claro aqui, o português bem claro, se você quer fazer, você pega e faça. Se você tem condição de fazer, pega e faça. Não espera... Se eu vejo uma pessoa assim na minha frente, não faz isso, faz. Faz. Se apareceu... Pessoal, mas eu não tenho não tenho patrocinador. Você tem pelo menos sei lá, condições de bancar isso? Então pega e faz, pô. Ontem eu estava assistindo, até ontem à noite, estava assistindo uma palestra de uma pessoa ali no YouTube, e ele estava falando que quando aparece algo pra gente fazer, faça. Porque se apareceu ontem, era pra você ter feito ontem. Hoje você já tá atrasado. Amanhã pode ser tarde demais. Porque passa na tua vida. Pelo menos como experiência. E se você não pegar ali, agarrar a oportunidade que chegou,
sabe? Eu peguei coisas na arquitetura que foram desafios para mim, sabe? E coisas que eu não tinha feito ainda. Então era assim, imagina você pegar uma laje de 450 metros quadrados, só de contrapiso e laje, você tem que fazer piso elevado, toda a infra de elétrica, lógica, umas 150 estações para pessoas trabalharem, sala de reunião, sala do presidente. Nossa, são pedacinhos, pedacinhos, pedacinho, pedacinho para juntar. E aí tinha o rack que limpava todas as mesas para ir à internet, sabe? Para todas as mesas que a pessoa ia lá, só colocava a tomada no notebook, do computador, na mesa, e ar-condicionado dotado, forro, luminária, fazer planta de tudo, de detalhamento de tudo. Eu sozinha. Nossa Senhora. Fiz tudo isso. Quanto tempo levou pra fazer? Tipo assim, não, em um mês eu já estava com os meus projetos todos prontos para apresentar. Caramba. E para mim foi porque foi bem no meio que essa minha sócia, eu estava focada num cliente grande e ela ia focar nesse. Só que aí a pessoa não conseguia falar com ela. Eu tô tentando falar, e aí eu tava fazendo aquele meio de campo, até uma hora que eu vi que ia dar um problema, eu falei, olha que só, pode ficar tranquilo que eu vou assumir. Caramba. E aí eu assumi, eu sou amiga dela até hoje, sabe? E aí eu assumi e fiz, mas assim, pra mim foi um desafio grande, porque eu não tinha, nunca, eu era de cidade interior, então eu construía casa. Eu não construí dentro, assim, a infra inteira de um escritório. Então, assim, as pessoas têm que ser movidas a desafios, né? Eu sou assim. Então, assim, se aparece um desafio, a gente que se auto-boicota, acredita em você, vai. Se uma pessoa vai, hoje a gente tem ferramentas na internet que a gente consegue estudar e ver, e um colega que é mais amigo, me fala como é que é isso, sabe? Me dá um auxílio. Eu fiz, a obra foi redondinha, assim, sabe? Foi tudo bem, não tive problema. Você acha que, por exemplo, no mercado, né, existe profissionais, né, que já estão ali, praticamente consolidou já no mercado, já se tornou até ícone, né, no mercado. Sim. Tem um monte deles aí, a gente pode citar, ficar aqui horas e horas citando nomes, eu acho desnecessário. Mas eu sou muito focado para pessoas que estão entrando no mercado agora, entendeu? Porque, assim, a deficiência que eu tive na minha formação, uma coisa é você ser profissional do mercado e você fazer uma faculdade daquela área. Você fala assim, caramba, não tem nada a ver, sabe? O conceito tá estranho, não é bem assim. No mundo real não é bem assim. E você começar a querer desconstruir um pouco aquilo. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ter outra visão. A universidade tem que ter uma formação sólida. Não pode ser uma coisa que a pessoa é jogada no mercado e se vira. Eu sempre questionei isso. Então, um dos meus projetos, esse meu projeto, é exatamente falar sobre essa questão, né, de formação, né, de dar oportunidade para pessoas que estão começando, de explicar, começa certo, tá? Não é o vício, né? Começa certo. Certo é assim. Mas quem está te falando é uma pessoa do mercado, não é uma pessoa teórico, não, cara. Porque é um pouco diferente, né? Não estou querendo colocar todos no mesmo barco, mas é uma verdade. Mas é uma verdade, que os cursos universitários estão muito parecidos com aquela coisa de você vai se formar um teórico. Não, o mundo é prático, é diferente. Então você tem que ter esse conhecimento. Mas eu acho que vai de pessoa para pessoa, porque eu acho que toda a faculdade é teórica. Até eu conversei com minha mãe quando eu me formei em arquitetura, que me deu aquele desespero. Eu falei, nossa mãe, eu tenho uma sensação de que eu não sei nada da faculdade, que parece que eu não aprendi nada. E a minha mãe é dentista, e ela falou, Aline, é normal. Eu também, quando eu saí... Então, assim, foram gerações diferentes. Sim, mas a insegurança não pode acontecer. Quando eu saí da faculdade de odonto, eu também tinha a sensação de que eu não sabia nada. Entendeu? Porque dá aquele medo, nossa, e agora? Agora é por mim, né? Sim, tudo bem, mas você dentro de um curso que você está se preparando para exercer uma das funções, e se você não tem um profissional, né, ou
materiais para poder te mostrar, né? De você chegar, de você falar 10 palavras, só 10. Eu sempre falo assim, 10 palavras dentro de um ambiente, né, de um set, que é muito falado, não vou citar exemplos aqui, mas de um aluno recém-formado não saber nenhuma das 10, falei, pelo amor de Deus, cara, é falta de conhecimento, não é... É falta de estágio, eu acho que Não, o estágio falta, tem que ter. exatamente, falta de você... A universidade, o meu entendimento, né, ela tem que oferecer isso. Então ela cria um centro de produção, faz um convênio, certo? Exato. Para pessoas praticar. Gente, agora vocês vão entrar no mundo, o mundo real. O mundo da teoria acabou, agora é o mundo real. Ou melhor, tira suas dúvidas. Enquanto você é aluno, você pode tirar dúvida, você está ali como estagiário. Mas é que às vezes também a pessoa, como ela não vivenciou, às vezes tem dúvida que vai surgir no set, não ali, ela não vivenciou aquilo. Então como que ela pode ter uma dúvida de algo que ela não vivenciou? Por exemplo, entendeu? se você em termos de ferramentas de arquiteto, vamos dizer assim, as ferramentas, você tem que conhecer as ferramentas. Não todas, mas as principais você tem que conhecer. Então, se você chega num local que nem as ferramentas você conhece, isso é ruim. Mas eu vou te falar uma coisa, eu concordo, eu acho que as faculdades elas precisam ter um olhar, né, mais sensível a isso. Eu em arquitetura, quando eu saí, hoje não, a legislação mudou, mas quando eu me formei, tinha o Código Sanitário de São Paulo, que o meu estado era São Paulo, e se a casa tivesse um quarto, o quarto teria que ter no mínimo 12 metros quadrados. Se ele tivesse o segundo quarto, poderia ter 10 metros quadrados. O terceiro quarto poderia ter 8 metros quadrados. A cálculo da janela tinha que ser a área dividida pela área do piso, sabe? Então tinha um cálculo. Eu não estudei isso na faculdade. A gente projetava livremente. Quando eu saí da faculdade, que eu fui projetar, tem o Código Sanitário. Eu, oi? O que é isso? Como assim? Não, é porque é isso para provar. Aí eu falei, tá. Aí fui lá ver. Aí eu comprei o Código Sanitário para entender, entendeu? Mas tem uma coisa, é que assim, por exemplo, quando você está falando de normas, né? Existem normas trabalha NR disso, NR daquilo, tal, enfim. Então você tem esse tipo de cuidado, né? Às vezes, tipo assim, não, isso aí é o seguinte, olha só, você vai ter uma formação geral e o resto você se vira lá fora. O que eu lamento muito, né? O que eu lamento muito é que as universidades, em 4 anos de formação, né? Como ela poderia, em 6 meses, né? Em 6 meses, ela colocando no programa de estágio, esses alunos, em 6 meses, ele falou assim, caramba, tira a dúvida de 3 anos e meio. Sim. Entendeu? Aquilo que foi falado... Isso seria muito bom ter um estágio. Entendeu? Então, essa carência que eu acho... Então, por exemplo, hoje existe, graças às redes sociais, né, existe muita divulgação de curso para tudo na área de cinema. Né? Nós temos aí cursos, né, o pessoal da ABC, né, o pessoal... Tem vários lugares que a pessoa pode fazer N cursos, né? E está ali interagindo com pessoas que é do mercado. O que falta, o que eu acho que é muito chato, desagradável dizer, é uma realidade, eu vou falar isso aqui, é o seguinte. O profissional do audiovisual, por exemplo, você tem, na área de arquitetura, né, você tem o bambambam da arquitetura, que é arquiteto, certo? Mas no cinema, o teu professor, ele já trabalhou no mercado? Eis a questão, tem muitos professores que nem do mercado são teóricos. Falta essa vivência. Não, na arquitetura também. Eu vou te falar que uma vez eu estava fazendo uma obra e eu corrigi um projeto de um professor da USP. E aí o proprietário falou para mim, aí eu falei, tá, eu vou corrigir. Aí deu um trabalho, porque a casa era grande, então eu tive que medir tudo e a casa não era retinha, era cheia de curvas, de bico, sabe? Nossa, me deu muito trabalho para encontrar o erro e depois para corrigir. E aí ele falou assim, quem sabe faz e quem não sabe vai dar aula. E ele falou isso para mim, eu falei, caramba, lógico que não é, sabe? Eu acho que mas
eu acho que a experiência no local, ela é tão importante quanto a teoria. Eu digo para você... E a gente tem que agregar os dois. Eu digo para você o seguinte, nessa área de cinema é um pouco diferente. Por quê? Porque tem muitos profissionais que nem curso superior têm. E são excelentes, são ícones no mercado. Mas esse professor, eu diria que é o mestre dos mestres, os masterclasses da vida, esses profissionais deveriam sim ser convidados nas universidades, né? Paga-se o que tiver que pagar, entendeu? Chama, porque é diferente, né? E por isso, assim, por isso que eu falei, por exemplo, você tem, nas universidades públicas, tem muito isso, né? Você tem o profissional, o mega profissional, que é professor também. Mas quanto mais ele ensina, mais ele aprende, ele tá sempre, e faz parte de grupo de pesquisa, pós-doutorado, porque são profissionais e professores, porque é o campo dele. Ele só vai conseguir melhorar o que ele faz ele estando no ambiente universitário. Sim. Aí eu te digo, qual é o ambiente universitário no Brasil que te oferece isso para a área de cinema? Não existe. Eu acho assim, eu não sei, como eu tô, né, recente, digamos assim, mais ativa na área do audiovisual, do cinema, não sei se a minha percepção é correta, mas eu senti que está tendo um crescimento de universidades de cinema, que hoje você vê, antes era faculdade de cinema, hoje você vê também produção, o título do curso superior é produção de audiovisual, já não é mais cinema. Sim. Entendeu? Então eu estou vendo que está tendo um crescimento, e eu acho que esse crescimento vai talvez começar a ver essas deficiências, sabe, de repente fazer até um programa de estágio, uma parceria com uma produtora. Sim. Né? E cada pessoa que está se formando ali, ela vai estagiar em uma produtora. Está pulverizando, né, para várias necessidades do mercado. Que a gente vê isso, né? Formação, por exemplo, curso de formação para web, séries da web, tem coisas mais especializadas, que eu acho importante, né? Mas o que eu costumo sempre bater na mesma tecla. Se assim, a pessoa sai de uma universidade, vamos lá, a pessoa se forma em medicina na USP, se forma em medicina na UFRJ, numa universidade pública, né, as pessoas, poxa, estudou pra caramba para entrar. Com toda a deficiência que existe no sistema, a gente sabe que a pessoa, para conseguir chegar até lá, teve que estudar muito. O vestibular é complicadíssimo, entendeu? E você tem ali o mérito de ter se formado numa universidade pública. Olha a inversão de valores na educação do Brasil. A universidade pública, para certos cursos, todo mundo quer fazer, inclusive o rico. O pobre só faz na particular, porque ele não tem condições de estudar pra caramba pra fazer na pública. Quando ele faz na pública, é bolsista, é cota, entendeu? É uma coisa assim, muito complicada de bater esse tema. Mas, por outro lado, o que você tem de continuidade para a área do audiovisual? Por exemplo, existem tecnologias e mais tecnologias sendo lançadas no mundo afora, né? Essas tecnologias são ofertadas a todos? Claro que não. Só meia dúzia de pessoas que têm acesso, entendeu? Então, existe sim essa questão de investimento, né? Porque o audiovisual hoje, como você mesmo falou, né? Antigamente o curso de cinema era curso de cinema, né? Hoje você praticamente está se fundindo com o curso de audiovisual porque a tecnologia usada é praticamente a mesma. Eu acho que eles começaram a entender que uma faculdade de cinema é diferente de uma produção de audiovisual. Então ali você talvez seja mais específico. Eu não sei qual que são as matérias por exemplo, e a grade. Antigamente, no curso de cinema, eu fiz película. Na época da película, moviola e tal. Porque existia essa diferença, né? A televisão era videotape, né? De cinema era película. Então, o conhecimento... Então, eu falei assim, por que no cinema era mais complexo? Porque tudo era muito mais caro. E por ser tudo muito mais caro, existia uma complexidade que a televisão não tinha. Então, na televisão, o que tinha muito na televisão era, por exemplo, o empregado que trabalhava na emissora tal, que trabalhava fazendo dramaturgia. Era diferente, a pessoa que fazia dramaturgia mesmo, você tinha que entregar o produto com tantos capítulos à frente. Eu já vi casos de diretores que queriam usar a linguagem de cinema numa dramaturgia de novela que começou a ser chamada a atenção, porque o que estava atrasando. Porque a televisão é uma indústria, diferente do cinema.
Então o cinema é mais artesanal, aquela coisa mais, poxa, mas é mais caro, então você tem que, aquela coisa, os profissionais são diferenciados. Hoje em dia as coisas estão se misturando, entendeu? A tecnologia que é usada no cinema é usada na televisão, tô falando da dramaturgia, né? Sim. E vice-versa. Então o que muda é algumas coisas, né? Porque assim, os profissionais praticamente já são os mesmos, né? E eu acho assim, eu sou uma pessoa muito focada na solução. Sim. Eu sou aquela pessoa assim que tá bom, eu sei que eu tenho esse problema, eu não vou ficar me lamentando, mas eu quero saber qual é a solução que eu posso dar, entendeu? Sim. Então, o que eu poderia falar, eu acho assim que a gente já sabe quais são os problemas, né, de educação, é tentar a gente nadar, sabe, para não se afogar, porque se a gente ficar parado esperando, nada vai acontecer, sabe? Então, já sabe da deficiência, é isso. Então, assim, vamos pegar paralelamente, sabe? E a gente tem tempo para isso. A gente dá tempo, a gente consegue ter tempo para aquelas coisas que a gente prioriza. Sim. O que a gente não quer, a gente nem vai priorizar o tempo. Vai direto no foco da questão, né? Então, assim, o meu conselho é que as pessoas façam, não espere ninguém fazer, não espere, porque pode ser tarde, quando a sua porta pode ter passado. É verdade. Então, se apareceu ali a oportunidade e a faculdade, infelizmente, tem alguma deficiência, vai procurar fora a deficiência. Exatamente, é isso que acontece, né? Porque se lamentar, a gente não sai do lugar, não tem como, né? O que a gente tem que tentar é sempre buscar solução para isso. É por isso que eu acho que o programa de estágio, né, é fundamental, né? E que devia ser obrigatório, né? Porque você ter profissionais minimamente pronto é diferente de você ter um profissional que sai todo inseguro. Sim. Né? E perguntar, uma coisa é você começar, né? Então você começa como empreendedor, tipo assim, sendo dono do seu próprio negócio, fazendo o que você quer realmente fazer, ou se você entra no mercado, você tem que entrar em alguma base. Sim. Ninguém vai entrar como chefe de equipe sem experiência nenhuma. Não. Entendeu? Então, tipo assim... É ter uma humildade, né? De saber que eu vou trilhar passo a passo. Eu tive alunos, né? Que... Quando eu falo alunos, na verdade, são alunos de universidade que vêm aprender comigo, de uma prática, né? Uhum. E fala assim, poxa, eu gosto disso, coisa questão de fábrica. Pô, legal. Entendeu? E detalhe, que muitas pessoas não sabem, esse aqui é o caminho para você chegar aqui, ó. Se você quer assumir uma direção tal, se você começar por aqui... Vou dar um exemplo, um ator, tá no seu nicho. O ator que, depois de muito tempo, vira diretor. Sim. É natural, por quê? Porque ele está acostumado a lidar com aquilo ali. E deixa nas mãos, a parte técnica, deixa na mão dos técnicos. Exato. Mas ele, por ter vivido tanto tempo, às vezes a galera já sabe praticamente... Já sabe de cor, entendeu? E tá super... Então, assim, vários diretores de cinema, diretores de novela são atores. Mas precisa começar por algum caminho, né? Começa como ator. Né? Então, assim, começa como ator e vira diretor. Muito simples, né? Como tem... Assim, como é que a pessoa vai virar diretor? Depende. Se você quer ser diretor, você busca os caminhos. Quais os caminhos? Você saber lidar com todos os departamentos. Entendeu? Por isso vem o planejamento da profissão. Não, e eu digo mais, se você tem uns bons chefes de equipe, você como diretor artístico, vamos dizer assim, deixa nas mãos dos técnicos resolver essas questões. Sim. Você dá o conceito, eu pensei assim, tá, tem dinheiro. Se não tem, a gente cria, a gente dá a solução, a gente pode fazer com gelo seco, entendeu? A gente pode fazer isso, sei lá, com a fumaça de reis e tal. Eu estou falando após. Olha só, a solução está o seguinte: como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem esse recurso? Aí o cara, isso dá para fazer na pós. Dá, então como é que a gente tem que gravar isso? Não, é só gravar assim, então tá bom. E essa solução aqui, como é que a gente vai... Pô, cara, isso aqui melhor a gente fazer com 2 câmeras, porque a gente acelera, pô, a gente ganha tempo, entendeu? A gente faz o que pode, Exato, certo? Então as cenas são planejadas. Então eu acho essa reunião, né, que coloca ali os chefes de equipe, né, o pré-merda, como é chamado, pré-luz, essas coisas que também na televisão se fala muito, pré-light, né? De você chegar lá, reunir aquela galera toda, né? Fazer o famoso tech scout, né? Visitas técnicas. Gente, é a hora que você começa a desenhar o seu projeto. E uma hora importantíssima,
que você vai conseguir analisar os possíveis problemas, então ali você já vai dar soluções para que aquilo não aconteça. Exatamente, e você buscar recursos dentro do orçamento. Né? É que uma vez eu fui dar um orçamento, né? Foi dar um orçamento não, na verdade eu fui fazer uma empresa, né? Para fazer eu estava com mais ideias, né? Vídeo institucional, né? Uhum. E aí tava lá o pessoal do marketing da empresa, né? E aí vieram conversar comigo. Aí eu falei assim, não, a gente está querendo fazer, eu quero saber o seguinte, quanto vocês têm para gastar? Mas aí você me dá o orçamento, não trabalha assim. Eu quero saber quanto eu tenho de dinheiro para poder te dizer o que eu posso fazer. Como é que eu vou te apresentar um projeto, vou trabalhar em cima de um projeto, te apresentar, você falar, não, eu não trabalho assim. É mais fácil você me falar quanto você tem disponível para gastar, que eu vou fazer um projeto exatamente dentro daquela viabilidade. Dentro da viabilidade. Mas porque a produtora normalmente dá orçamento. Não, cara, eu não sou produtora, eu sou produtor. Entendeu? A diferença tá aí. Porque eu tô aqui para te dar a solução, não tô aqui para te dar orçamento. Sim. Entendeu? Eu vou te dizer quanto vai custar. Um fator, vários outros fatores, diária disso, diária daquilo, diária. Entendeu? Eu vou te apresentar uma coisa dentro do que você quer, porra. Não adianta. Tem gente que esconde, fala assim, não, cara, olha só, é igual filme. Como é que você vai fazer um filme sem saber quanto ele vai custar? Não tem como. Não, você tem uma variável. Isso é perigoso, né? Porque você pode ter um prejuízo enorme. Não, além de você ter prejuízo, você pode ser até processado, né? Porque tivemos 2 exemplos clássicos no cinema brasileiro, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas quem é do cinema sabe muito bem o que aconteceu. E exatamente por planejamento errado, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, se a gente vai fazer em película 35, é 35, pelo amor de Deus, não vamos fazer diferente de 70 milímetros. Né? Não vamos fazer em IMAX, vamos fazer em, sabe, vamos fazer em digital, vamos fazer com, entendeu? Não inventa no meio do caminho, pelo amor de Deus, não tenta mudar as coisas, as regras, as normas, vamos dizer assim. Então, acontece muito isso. Uma coisa é você estar fazendo um trabalho onde você lida com dinheiro público, né? Você tem patrocinadores que têm interesses no teu projeto, né? Que ele termine e vá para o circuito de cinemas exatamente para todo mundo ver lá o nome do patrocinador, que quer que você termine a qualquer custo. E se você tem dinheiro público, você tem que prestar conta direitinho daquilo ali. Então, o planejamento é fundamental, entendeu? Às vezes, olha, que perca seu tempo que for necessário para fazer esse bom planejamento, né? Mas que faça, né? E se você precisa de mais gente para poder te ajudar, que seja uma pessoa para agregar, entendeu? Porque, assim, eu já vi situações, né, de resolver na hora. Tipo, vamos resolver isso na hora. Não dá, cara. Não tem como. Esse tipo de coisa, sabe, desanima, sabe? De você tentar inventar a roda quando ela já existe. Você não precisa ficar tentando fazer a fórmula matemática para se fazer uma roda. Você só comprar a roda pronta, pelo amor de Deus. Exatamente. Gente. Por isso que eu acho que os profissionais precisam ver o que eles querem. Então as pessoas, elas querem fazer muito... Sabe, não se capacitar né? Não, porque eu quero ter um trabalho, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não se preocupa em se especializar, em analisar e fazer esse planejamento, sabe? Isso é fundamental, né? Você não tem como fazer nada bem feito, né? É muito da percepção da gente, do nosso autoconhecimento, que eu falo sempre que o autoconhecimento é tudo. Quem é você? Primeiro a gente precisa saber quem é a gente, para poder eu sou assim e eu tenho esses defeitos, entre aspas, e que essas coisas que eu posso melhorar. Porque só assim a gente consegue melhorar e consegue estudar, né? E consegue ser um profissional melhor. Então, assim, o autoconhecimento é tudo. Eu acho que tudo tá relacionado à meta e cronograma. Você tem... Porque tem gente que não se conhece e acha que a pessoa ela tem obrigação de me colocar aqui em tal lugar, ela tem obrigação ela tem que colocar, ela tem que fazer isso, mas a própria pessoa não faz nada para merecer. É verdade. Você tem duas questões, né? Primeiro você tem uma equipe, né? E cada um responsável. Assim, citando um exemplo, uma coisa que eu acho que é a fórmula do que pode dar certo. A fórmula do certo, do ideal. Você tem uma equipe que todos trabalham da mesma forma, com o mesmo gás, com a mesma energia, com a mesma responsabilidade. E se um pisa na bola, vai sobrar para alguém. Certo?
Alguém vai ter que fazer o trabalho. Então, assim, eu acho que o bacana, eu vou citar um exemplo aqui, cara, que eu me inspiro muito. Eu acho que a fórmula do sucesso, ela só funciona se todos trabalham, tá, com a mesma energia, com a mesma responsabilidade. E todos dando satisfação para todo mundo. Ó, que tá aqui o meu trabalho, é Mas esse, e vamos se juntar, acontecer um problema de dar um problema com alguém, nada impede do que os outros vão ali e ajudar. ajudar, sabe? Eu acho que a hora que as pessoas também tiverem essa consciência de união, você vai ver como vai todo mundo assim. Não, pois é. Mas é por isso que às vezes eu falo assim, olha, é, se você quer fazer isso, né, é difícil você encontrar uma pessoa e falar assim, não, eu quero fazer só isso, sabe? Que fala assim, Principalmente produção independente, não, né? porque assim, é difícil você falar assim, ó, tem um projeto, você quer fazer um portfólio? É assim que você quer? Você tem que agregar com pessoas que também queiram fazer. Mas cada um fazendo a sua função, entendeu? Então, por exemplo, o que eu acho que dá certo, eu acho que dá certo. Hoje em dia com o stream, então, você lança produtos que podem dar super certo, né? Você, às vezes, tem uma fórmula, tipo assim, olha só, o que dá certo para mim é aquilo que tem, eu acho, né, minha opinião, tô falando de Eduardo aqui, tudo que mexe com o imaginário e mexe também com vivências, né? Então, você tem ali filmes que têm uma identidade, né? O teu filme, por exemplo, tem uma identidade, tem uma vivência, né? E tem Sim, aquela coisa de você, em algum momento, você vai. Alguém que conhece alguém que até viveu aquilo ali, entendeu? sim. Isso é bacana. E tem aquelas coisas do apelo social também que eu acho importante. Então, eu vou citar o exemplo aqui, né? Ainda estou aqui, contando a história, uma história do Rubens Paiva, né? Uhum. E contado pela mulher dele, pela Eunice. Então, você vê ali o momento que o brasileiro se identificou muito com esse filme. Por quê? Porque primeiro que a gente está vivendo um momento, né, dessas coisas de extremos, né? E Sim. segundo que é uma história real, né? E muito bem contada, né? Não é à toa que o Brasil hoje, né, aí é o filme que está representando o Brasil, né? Uhum. E muito simples, muito simples. Fala assim, é uma linguagem simplérrima, É. né? A simplicidade está ali no filme, toda no filme. A direção de arte arrebentou, entendeu? A direção de fotografia, todo o filme todo, muito bom. E a interpretação da Fernandinha e da Eu ainda não Fernandona. consegui assistir Não vou esse contar, mas filme. eu fiquei impressionado quando eu vi a Fernanda Montenegro fazendo o papel da Eunice, né, já doente, né? Bom, enfim, tu vai ver o filme. Vou ver o filme. Então, tá. Pô, então é isso, cara. A gente tem aí momentos da vida, né, que a gente tem que saber o que a gente quer, né? Acho que E, esse é o primeiro passo. e o foco, né? Acho que tudo é foco, né? Uma vez eu já fiz alguns documentários, né? E eu sempre pensei assim, cara, todo documentário, quando você entra na fase de pesquisa, você começa a descobrir outros documentários dentro do outro. Caramba, olha só, não perde o foco. Deixa isso para outro documentário. É, Vai fazendo assim, ó. Porque você quer chegar aqui, meu irmão, se você juntar tudo, fica um negócio é, genérico, sem é. graça. Eu já vivenciei isso em todos os documentários que eu já fiz. Falei assim, a gente tem que fazer eu quero isso, cara, mas a gente vai saber tanta É coisa no meio do traçar o caminho. planejamento, né? Você vai saber tanta coisa no meio do caminho. Você fala, opa, isso aqui dá outro documentário, isso aqui dá outro documentário, isso aqui. E assim, é uma coisa impressionante. Então, é a mesma É, coisa, eu acho que é na nossa carreira, né? sim, A gente tem que ter um foco, né? E eu, assim, acho que ninguém mais do que a gente mesmo para falar, eu acredito em mim. sim, Né? sim. E olhar para o espelho e falar, o que eu estou fazendo para isso acontecer? Você É. está falando com você mesmo. Eu não estou fazendo nada, então não vai acontecer Não vai nada. acontecer nada, você vai Entendeu? continuar no mesmo lugar. Não vai continuar no mesmo lugar, se bobear vai até andar para trás, né? Eu fiquei muito feliz, eu fiquei assim muito feliz porque no primeiro, né, filme que a gente fez a pré-estreia do Violência Oculta, a gente teve um feedback maravilhoso, então assim, para mim foi sabe, o termômetro do que a gente fez ali. Então, Isso é importante. isso O feedback de quem de fato entende. entende, E quando é sincero, o caminho está certo. Olha só, o caminho é esse. E digo mais, olha só, pô, esse filme, esse curta merece um longa.
sabe? Eu ouvi muito É. isso. Até depois de dias, as pessoas estão perguntando, falando que querem saber o que que aconteceu e tem que ter o longa, tem que ter Olha, o eu longa. tive essa experiência de fazer um curta e esse curta virar um longa, entendeu? Os mesmos atores e a história, né, ela filme de 1h20, entendeu? E o curta dele ficou com 20 minutos, né? Você tem, tipo assim, olha, esse curta dá pra virar uma série, né? Ou dá pra virar um longa. E aí que eu fiz, eu falei, vai virar um longa, entendeu? E a experiência, assim, a expectativa é muito grande, né? Óbvio, né? Porque a história do filme é uma história que se eu lançasse nos cinemas, né? Tô falando aqui, eu não vou dar spoiler nenhum. Vai ser lançado agora dia 10, às 19 horas, lá no meu canal. Mas é interessante porque você tem histórias que vão se né, alimentando. Imagina, sabe? A coisa parece que ganha vida própria. Imagina você escrever uma série, daqui eu posso assim, caramba, eu posso contar a história de cada personagem no episódio. Sim. Entendeu? Que as coisas vão... Abrange muito mais, dá pra abranger muito mais. E aí você fala assim, caramba, eu não vou... aquela coisa, tipo, caramba, dá pra fazer uns 40 episódios. Fácil, sabe? Quando você tem uma criatividade, né? E você... E assim, uma coisa que eu observei muito, né? Ao longo do tempo, é a possibilidade de você trazer o real pra ficção, né? E assim, a ficção, depende da proposta, né? Você tem que ser aquela coisa bem diegética, né? Ou você transformar aquilo no mundo da ficção mesmo, puramente ficção, tipo, vamos ver Top Gun, vamos ver Missão Impossível. Você está indo para o cinema para ver uma proposta de entretenimento, de você se divertir, de você ver um filme de ação. Você não está querendo saber se aquilo é real no mundo real, não. Isso é impossível no mundo real, sabe? O nome já diz Missão Impossível. Mas você sabe que aquilo sabe, não é real, sabe? A proposta é essa. Mas quando você vai ver um filme, né, que você tem um grau de seriedade, que você fala assim, poxa, por exemplo, o teu filme, né? Ele tem uma mensagem que as pessoas vão se identificar com o que é real mesmo, né? Então a linguagem dele, a linha de ação dele tem que ser no mundo real, né? Aquela coisa do filme de faroeste que o cara pega uma arma, dá 300 tiros com um revólver de 6 tiros, entendeu? Então isso, para quem vai assistir esse filme, a proposta é diferente, né? Então o que eu acho bacana, né, assim, histórias nós temos muitas para serem contadas, né? Assim, hoje com o digital, hoje não, já há muito tempo, mas a possibilidade dos custos, né? Hoje você com uma câmera de entrada, você faz um filme. Sim, hoje está muito mais... O que eu vejo é o conteúdo, sabe? Às vezes eu não vou levar em consideração a qualidade da imagem somente, ou da direção de arte, ou disso, daquilo, eu vou levar o conteúdo. Sim. Né? O que é o mais importante, porque às vezes o filme tem uma bela mensagem e é produzido com baixo custo. Sim. Né? Como tem filme de alto custo que não tem mensagem nenhuma, entendeu? Mas a proposta é essa, né? Cada um com a sua proposta, tudo bem. Mas o nosso tempo já está chegando ao fim aqui. Fala para mim aí como é que vai ser Aline Miller daqui para frente. Como é que estão os projetos? Você já contou alguns, mas vamos falar um pouco de futuro. Como é que tá aí as suas ideias aí? Olha, muita coisa aqui para criar, né, na cabeça, muita coisa e muito estudo. Eu acho que esse ano a gente começa a nossa pré, né, desse longa-metragem. Tem muitos projetos aqui, assim, até como atriz, que eu vou participar, então tá também nessa fase de desenvolvimento. Então, projetos legais. Tem alguns projetos aí em andamento, não só da minha produção, sabe? Que eu fui convidada como atriz. Mas fala aí, por que o nome Loba-Guará? Loba-Guará? Porque eu sou de Guaratinguetá. De Guaratinguetá. Só que a gente chama Guará. Ninguém fala Guaratinguetá, porque é um nome muito grande. Guará, tem razão. Então a gente fala Guará. E aí brincaram, que tem uma loba-guará que veio descendo as montanhas. É um título bacana, assim. Fazendo até um título de um filme, Loba-Guará, mas é a produtora. Aí eu gostei da brincadeira, assim, sabe?
Acho que acho Pô, que show. Loba-Guará tem a ver comigo, que vim de Guaratinguetá, de Guará. Tem tudo a ver, tem toda a razão. Eu tava associando assim, Loba-Guará, era alguma coisa assim, né? Porque tem o lobo, tem não sei o que tal, porque loba, porque a Guará, mas agora quando tu falou Guaratinguetá, eu falei, deve ser uma associação com o nome. Foi de associação. Ah, E Loba, porque eu sou mulher sim, sim, sim. e coloquei o Show, feminino. show. Pô. Obrigadão, Aline. Obrigada. Desculpa, eu tô aqui com essa voz de Ninguém vai gripada. perceber isso. Bom, gente, estamos no final de mais esse podcast. Assista todas as quintas-feiras, às 19 horas, sempre um novo lançamento aí, tá? Não esqueça de se inscrever no canal para quem não é inscrito, curtir, encaminhar para um amigo, fazer um comentário. E sempre vamos trazer aqui algum profissional da área do audiovisual para falar um pouco sobre sua carreira, sobre suas impressões, tá bom? Um abraço, até a próxima. Obrigada, viu?